Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 301, que agarrou a maçaneta da sala invisível e, como de costume, sempre que encontrava algo novo, canalizava sua magia para ver se conseguia descobrir como era feito. Quem sabia que a porta levava à loja que iriam visitar e, portanto, sabia que seria uma porta como a do sistema Abate e a do seu próprio labirinto. No segundo em que ele canalizou a magia, ele soube. Ele sabia que aquela porta era melhor que as portas de Abate e até mesmo a porta do seu próprio labirinto. Muito, muito melhor. Droga, é por isso que preciso visitar tantos lugares, pensou ele. A cultura era uma parte importante da magia, assim como de muitas outras coisas. Se um esporte fosse extremamente popular em um país, eles teriam uma cultura forte para aquele esporte e formariam jogadores mais qualificados. Da mesma forma, os países tinham certa magia imbuída em suas culturas. Os Estados Unidos eram uma potência em magia espacial. Se quem quisesse ser o melhor dos melhores, ele precisaria aprender com os lugares onde os melhores residiam. O que aconteceu? Perguntou Alan. Está trancada? Precisa de chave? Kim balançou a cabeça. Há tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Ele girou a maçaneta e sentiu a magia se mover e se transformar, fazendo seu trabalho. E no momento em que abriu a porta, Kim sentiu uma ligação espacial se formar com um lugar diferente do que eles estavam agora. Kim e Alan entraram em uma loja antiga com madeira por toda parte. As paredes eram revestidas de madeira, suas botas estalavam com a madeira sob seus pés, e até o telhado inclinado era feito de madeira, com vigas formando uma grade como suporte estrutural, e até a decoração era toda de madeira. Pensei que uma loja que lidasse com magia espacial seria mais espaçosa e não seria de madeira, comentou Kim. Ele esperava um espaço amplo, que parecia vazio, feito de concreto de natureza inorgânica em vez de madeira, que já foi algo vivo. Em vez disso, ele foi recebido com uma pequena sala abarrotada de decorações. Isso é um estereótipo, garoto. Kim e Alan se viraram na direção da voz grave e viram um homem de pele cor de chocolate, vestido com calças bege e uma camisa xadrez sob um avental de couro. O homem magro e esguio tinha cabelos castanhos curtos e ásperos e usava óculos de proteção. Ele olhou para Alan e Kim com seus olhos castanhos com grandes olheiras e sorriu levemente com as bochechas afundadas. Se for verdade, é um estereótipo? Perguntou Kim. Quer dizer, pelo que vi em outros lugares, se você consegue explodir um espaço e é da sua conta fazer isso, então não precisa fazer isso. É verdade que quando seu trabalho é expandir um espaço para um espaço muito maior, você deve usá-lo em seu próprio espaço, disse o homem. Mas a magia espacial tem tudo a ver com eficiência e desempenho. Por que ampliar um espaço para um tamanho que você nem vai usar? Faz sentido, concordou Kim. Você deve ser o dono. Meu nome é Kim West, apontou para Alan. Este é Alan da Baddeley. Informamos que veríamos hoje. Sim, eu me lembro disso, disse o dono após um instante. Ele apertou a mão de Alan, que estava mais perto. Meu nome é Lado Diggs e sou o proprietário da loja de Clinker. O que você achou do Clinkers Room? Lado olhou para a porta. Foi fascinante, disse Kim. Não vejo utilidade nisso, disse Alan. Lado riu baixinho enquanto falava com Alan. Sim, não tem utilidade nenhuma. Criei isso há cerca de 2 décadas quando estava aprendendo a expandir um espaço de pontos para algo maior. Depois que terminei, decidi não removê-lo e o transformei em uma entrada especial para minha loja. Lado segurou o queixo. Mas talvez eu precise fazer alguma reforma no quarto. Ele está muito desatualizado, principalmente aquela porta, que precisa de umas melhorias sérias. Isso precisa de melhorias, pensou Kim. Ele deve saber muita coisa. Será que eu consigo ter esse conhecimento? Só preciso dar uma espiadinha. Sobre aquele quarto, começou Alan. Estou curioso para saber como você conseguiu evitar que algo colidisse, como você disse, por 2 décadas. Existem redirecionadores espaciais, não vou entrar em detalhes sobre o que são, mas eles garantem que nada fique no caminho da sala, e mesmo que eu diga sala, é apenas um ponto, disse Lado. Ele se virou para Kim e perguntou, rapaz, o que te traz aqui na minha loja hoje? Kim levantou sua maleta e a colocou sobre uma mesa próxima. Lado arqueou a sobrancelha e caminhou lentamente até a mesa, com os olhos fixos na maleta. Levantou a mão para tocá-la sem aviso, e Kim teve que desativar às pressas seu antirroubo pessoal desagradável instalado na maleta. Essa é uma criação minha, não é? Disse Lado. É sim. Como você sabia? Você reconheceu a magia que lançou? Não, nada disso. Esse design e tom de couro. É totalmente o meu estilo, então eu sabia que era o meu. Que hesitou na resposta, então foi a estética que a denunciou. Ele ouviu Alan rindo ao fundo. Há algo errado com essa criança? Perguntou Lado, acariciando a pasta. De jeito nenhum. Tem funcionado perfeitamente, sem nenhuma fissura espacial ou mesmo irregularidade. Mas pensei que, como estou por perto, seria legal levá-lo para você fazer uma manutenção. Você se saiu bem, disse Lado, apreciativo. Há quanto tempo essa criança está com você? 6 anos. Está em excelentes condições para a idade. Minhas obras duram entre 14 e 16 anos, dependendo do uso, então esta ainda tem muito tempo pela frente, mas, visto que você fez um ótimo trabalho cuidando dela, vou reforçar os feitiços para que durem mais 14 a 17 anos, compensando o tempo passado. Isso seria legal. Se quiser, posso aprimorá-lo com mais alguns recursos por uma pequena taxa, disse Lado, acenando com a varinha sobre a mala. Mas você teria que esvaziar todo o conteúdo para fazer o upgrade. Posso providenciar espaço para guardar sua bagagem. Espaço é a única coisa que tenho de sobra. Não, isso não será necessário, embora eu aprecie a oferta, disse Kim sem pensar 2 vezes. Havia muitas coisas sensíveis lá dentro que mesmo que Lado lhe fornecesse armazenamento externo, ele jamais as retiraria. Eles esperaram 10 minutos enquanto Lado entrava nos fundos e trabalhava na maleta de Kim. Quando voltou, Kim sentiu que a magia havia sido revigorada. Aqui você vai. Obrigado.
Quanto devo pagar pelos reparos? Tudo bem. Pesquisei sobre a compra dessa criança e cara, você pagou muito dinheiro por ela, disse Lado rindo. Eu não sei. Minha irmã me deu isso de presente quando comecei a escola. Então foi um presente. Não é de se espantar. Quando você disse que recuperou 6 anos, fiquei me perguntando por que um menino tão jovem precisaria de tanto espaço. Acho que sua irmã exagerou. Kim riu com bom humor. Lia, ao comprar a maleta, realmente havia exagerado. Mesmo com a coleção de livros de Kim reunida na turnê mundial, o espaço na maleta era enorme. Mesmo agora, depois de tantos anos, que ainda não havia aproveitado todo o espaço. Lado, o que é isso aqui? Kim e Lado se viraram e viram Alan parado atrás de um balcão, olhando para um armário quadrado com uma única corrediça pendurada na parede. É rude tocar em coisas sem permissão, disse Kim. Está tudo bem, disse Lado. Senhor Baddeley, não é? Poderia pegar o porta-copos no balcão atrás do senhor e colocá-lo dentro do armário? Alan se virou e viu um porta-copos de papelão no balcão. Ele o pegou, virou-se e colocou-o dentro do armário vazio antes de fechar a porta. Agora, por favor, aperte o botão lateral. Alan seguiu as instruções e apertou o botão verde na lateral do armário. Ouviu-se um som de campainha vindo do armário. Agora abra. Alan abriu e não havia nada dentro do armário. Para onde foi? Para isso, você teria que me seguir, disse Lado. Alan e Kim se entreolharam antes de dar de ombros, não tinham nada melhor para fazer. Seguiram Lado, que os conduziu por uma porta, descendo uma escada e por um longo corredor que não cabia na loja de Lado. Mas era uma loja que oferecia serviço espacial. Então não era surpresa. Ah, aqui estamos, disse Lado abrindo outra porta para uma área do tamanho de um armazém industrial, feita de concreto. Viu? Eu te disse. Espaço amplo e concreto. Típico, sussurrou Kim para Alan. Lado os conduziu até uma parede, onde havia um armário idêntico pendurado. Ele o abriu e retirou um objeto de dentro. Ah, esse é o porta-copos do balcão, disse Alan. Sim, esta é uma aplicação simples de magia espacial, disse Lado. Quando algo é colocado dentro do armário e um botão é pressionado, ele é transferido para cá. É conveniente assim. Você viu quanto tempo tivemos que caminhar para chegar aqui, e não é eficiente para o funcionário da recepção descer com objetos para consertar toda vez. Lado notou Kim olhando ao redor e perguntou. Esta é minha oficina. Trabalho aqui nos meus projetos. Você gostaria de ver algumas das coisas em que estou trabalhando? Tudo bem? Perguntou Kim. Claro. Eu ficaria encantado. Há várias coisas interessantes aqui, se me permite dizer. Lado os conduziu até uma área no armazém. Eles pararam do lado de fora de um quadrado marcado pela fita no chão. Certo, este é interessante, disse Lado, virando-se para Kim. Você poderia entrar por um instante e eu lhe darei uma experiência fascinante? Kim deu de ombros e entrou na praça. Certo, vou começar agora, disse Ludo e acenou com a varinha quando Kim assentiu. Imediatamente Kim sentiu como se tivesse sido atingido por um feitiço que o imobilizava e não conseguia mover um único músculo do corpo, exceto o pescoço. E mesmo assim estava parcialmente restringido. O que é isto? Disse Kim com um pouco de dificuldade e viu Alan encarando Lado com um olhar direto. No segundo seguinte, Lado acenou sua varinha novamente e Kim foi libertado de seu cativeiro. Peço desculpas por assustá-lo, disse Lado. O que você experimentou foi a solidificação do espaço. Eu solidifiquei o espaço ao seu redor dentro do quadrado, fazendo com que você não pudesse se mover. Kim olhou para Alan, que balançou a cabeça. Lado estava limpo. Então, era como as paredes da sala do Clinker, disse Kim. Exatamente, mas dessa vez eu congelei o espaço ao redor de uma pessoa, o que é mais complicado, pois eu tive que mapear seu corpo e evitar essa região. Congelar o espaço. Isso não significaria que mesmo se eu quisesse escapar usando a aparição, eu não seria capaz? Você tem toda a razão. Lado aplaudiu. Aparições ou mesmo chave de portal não funcionarão enquanto você estiver dentro do espaço. Kim estreitou os olhos enquanto olhava para a fita. Aparições e chaves de portal, ele diz, pensou Kim. Agora vamos para o próximo, disse Lado e caminhou até um longo caminho, novamente marcado com fita adesiva no chão. Este é ainda mais interessante. Agora, Sr. Baddeley, o senhor se importaria de caminhar de uma ponta a outra do caminho? Não vou ficar congelado, né? Perguntou Alan, caminhando até a beira da fita. Acho que isso não seria bom para os meus ossos velhos. Ah não, nada disso. Este é interessante de outro jeito, disse Lado. Alan olhou para o caminho, e era um caminho de vários metros, ou pés. Ele entrou e deu 2 passos, sentiu uma vibração percorrer seu corpo e antes que percebesse, estava olhando para a fita do outro lado do caminho. De fora, os olhos de Kim se arregalaram quando ele viu a figura de Alan ficar borrada por uma fração de segundo antes que ele chegasse ao outro lado do caminho. O que foi isso? Kim perguntou a Lado. As duas pontas do caminho, ambas marcadas pela fita, estão conectadas com magia espacial. O que fiz foi criar uma ligação, um espaço dobrado entre os 2 pontos, de modo que seriam necessários apenas 2 passos, em vez dos vários que normalmente seriam necessários. Kim bateu palmas e disse ó. Mas então ele viu Alan voltar e, diferente da última vez, ele andou normalmente sem pular espaço. Lado notou a expressão de Kim e falou enquanto coçava a nuca. Isso ainda está em andamento. Por algum motivo só funciona de um jeito. Isso foi interessante, como você disse, disse Alan. Em seguida, eles foram para outro quadrado delimitado, mas dessa vez havia uma porta no meio. Essa é uma das coisas mais interessantes aqui embaixo, disse Lado. Ele entrou e abriu, revelando um espaço escuro como breu. Não conseguiam ver nenhuma luz lá dentro. Até mesmo a luz do armazém parecia estar sendo sugada para dentro. E isso também não iluminava a escuridão, mesmo com um único lumen. Este é o meu favorito de todos, disse Lado. Esta é uma dimensão de bolso da minha criação. O quê? Os olhos de Kim se arregalaram.
Você acabou de dizer dimensão de bolso? Sim, uma dimensão de bolso. O que é uma dimensão de bolso? Perguntou Alan. Uma dimensão de bolso é um espaço, uma dimensão que não faz parte da nossa própria dimensão, explicou Kim. Ao contrário da prática espacial usual, em que expandimos um espaço já existente na nossa dimensão, uma dimensão de bolso não existe e é totalmente separada, sem relação com a nossa. Elas são difíceis de criar e não são tão bem pesquisadas, pois a prática usual é suficiente para as necessidades espaciais. Isso é impressionante da sua parte, Kim, disse Lado. Você parece saber muito sobre magia espacial. Uma coisa ou duas, disse Kim. Você gostaria de entrar? Ofereceu Lado. Eu posso? Eu adoraria. Então vá em frente. Kim entrou na praça e então entrou na dimensão escura do bolso. Está frio aqui, disse ele. Sim, mas não sei por que isso acontece. Kim estendeu a mão para dentro e encontrou um bloqueio. Era como uma parede, e depois de tatear, havia paredes e tetos ao seu redor. É sobre isso. A dimensão que criei é infinita em tamanho, ou pelo menos parece porque eu explorei, não consegui encontrar um fim, e quanto mais fundo você vai, mais instáveis as propriedades espaciais se tornam, então, só por segurança, isolei a região. A dimensão do bolso é estável como uma entidade? Perguntou Kim porque pelo que ele sabia. Não. Lado deu um suspiro longo e deprimente, em intervalos relativamente fixos, todo o espaço interior se desintegra. As coisas que coloco lá dentro são esmagadas e desaparecem no nada. A região murada que criei é tão estável quanto a nossa própria dimensão, e uso isso como um indicativo porque, pouco antes das propriedades espaciais se desestabilizarem e tudo se transformar em caos, este espaço murado desenvolve leves fissuras, dando-me avisos. Ah, então não é utilizável num sentido prático, disse Kim. Não, disse Lado, desanimado, mas depois se animou. Mas um dia eu faria dar certo. Seria glorioso. Seria mesmo, disse Kim, com os olhos fixos na dimensão do bolso. Lado continuou mostrando seus vários projetos para a noite até que ficou tarde e eles tiveram que ir embora. Bem, isso foi alguma coisa, disse Alan, enquanto voltavam para a suíte da cobertura, embora muitas dessas coisas fossem extremamente instáveis. Não acho que muitas coisas possam ser usadas de forma alguma. Sim, disse Kim, mas se ele conseguir estabilizar sua invenção, ele se tornará famoso da noite para o dia. Então, o que você quer fazer amanhã? Perguntou Alan. Quero ir a uma boa livraria e comprar muitos livros sobre temas espaciais. Capítulo 302. Como você está se sentindo? Perguntou Alan, que olhou para o horizonte de Nova York no final da noite, brilhando com as luzes nos prédios que se erguiam como picos e as estradas estavam cheias de carros, cujos faróis faziam com que parecessem rios fluindo. Não no nível que eu gostaria, mas confortável o suficiente, eu acho, disse Kim. Era o último dia de Kim na América e, portanto, também seu último dia com Alan. Fazia pouco mais de 10 dias com Alan, e todos os dias eles se sentavam juntos e, sob a orientação de Alan, trabalhavam na atividade de sensibilidade para ajudar o sentido da alma de Kim. Nos 10 dias que não havia feito o mesmo progresso que fizera na magia mental tantos anos antes. Mas isso era esperado por ambos devido à natureza da magia da alma. Ele havia melhorado, conseguindo limpar parte do manto de Alan em sua alma, mas não a ponto de conseguir ver a alma de Alan tão claramente quanto qualquer outra pessoa. Alguma ideia de quando você vai baixar seu escudo? Perguntou Alan. Em breve, farei isso em breve, disse Kim. No início de julho, depois de me formar, é quando vou lidar com isso. Isso é, daqui a alguns meses. Tem certeza de que não quer fazer isso antes? Não sei se você conseguiria aguentar tanto tempo. Aguentar até julho não será problema. Posso avaliar a progressão e meu próprio controle sobre a maldição. Só não quero fazer isso enquanto estiver em Hogwarts. Criaria enormes dificuldades se eu perdesse o controle lá. E seria diferente quando você estivesse lá fora? Não seria um ambiente muito mais amplo que Hogwarts? O fato de eu ficar em Hogwarts não me restringe, disse Kim com um suspiro. Posso sair do castelo a qualquer hora do dia sem que ninguém saiba, mas não tenho certeza se o outro, eu gostaria de sair de Hogwarts enquanto estou lá. Vou tomar providências para quando eu me formar, a fim de limitar possíveis danos. Não que haja algum, mas vou acabar com isso logo. Eu sei que você disse que levaria cerca de 1 ano após a formatura para começar o aprendizado, mas se quiser, pode vir em julho. E eu posso ficar de olho em você enquanto você curte, ofereceu Alan. Kim deu um sorriso irônico, tem certeza? Eu sou bem forte. Você pode não conseguir me controlar, seus ossos velhos podem não aguentar. Alan riu como se tivesse ouvido uma piada hilária. Embora eu possa não ser um grande combatente, Kim sou um indivíduo muito perigoso se deixado sozinho em um cômodo, e é por isso que muitas pessoas, incluindo seu avô, não preferem ficar no mesmo cômodo que eu, se possível. Se Kim e Alan tivessem acabado de se conhecer e não tivessem uma história juntos, Kim teria sentido um arrepio na espinha, mas com o relacionamento deles, ele sabia que Alan não faria nada particularmente desagradável com ele. Até o final do meu ano letivo, se eu sentir que não sou capaz de lidar com isso sozinho e precisar de um nível de assistência que só alguém do seu nível pode fornecer, eu pegaria uma chave de portal, e você teria um hóspede problemático por um futuro imprevisível. Convidados problemáticos são os meus preferidos, Alan sorriu. Na verdade, se acontecer, estou ansioso para passar um tempo de qualidade com outro você porque, pelas lembranças que tenho, seria fascinante e divertido te irritar, atiçar sua ira e desafiar seu orgulho a cada hora do dia, e depois te ver ranger os dentes de frustração por conta da total impotência. Mesmo que seja o outro, eu tenho pena dele. Falando sério, Kim, você pode vir até mim a qualquer hora, sem hesitar. Seria melhor para você e para aqueles ao seu redor não deixar a sua versão amaldiçoada ver a luz.
Principalmente porque você está muito mais forte do que antes, e não parece que os descontrolados sejam sensíveis à magia. Você faz parecer que eu sou o pior sem moral, mas sim, eu irei correndo até você se necessário. Kim tirou 2 cartões metálicos do bolso do paletó e os entregou com o brilho amarelo dourado para Alan, ficando com o cartão com o brilho azul. Você me pediu uma chave de portal? Perguntou Alan, pegando o objeto padrão usado pelas autoridades americanas para encantar chaves de portal. Atrasei tanto sua viagem de volta para casa e você me ajudou tanto, que pareceu o mínimo que eu podia fazer, disse Kim. Eu também vou embora hoje. Recebi várias cartas de casa, principalmente da minha irmã me perguntando por que eu fui ao trabalho do namorado dela sem avisar, para deixar claro, eu sou o dono do lugar. Ele teve sorte que esta foi a oportunidade de Abraham ir até Lia em vez de ela vir para a América, e assim ele conseguiu evitar encontrá-la. Escreva-me sobre seu progresso. Farei o possível para usar seu aparelho Magifax para manter contato. Cuidado, você está ficando velho falando desse jeito. Criança, você não sabe o quão brilhantes as chamas juvenis do vigor ardem dentro de mim. Mesmo nessa idade, eu consigo correr em círculos ao seu redor. Decida se você tem ossos velhos ou chamas de vigor juvenil. O tempo de que na América havia chegado ao fim. Quebra de cena. Você prolongou sua estadia, disse George, folheando alguns documentos com Kim sentado à sua frente. E Alan de Badley ficou com você durante todo o tempo em que esteve lá. Está correto, disse Kim, olhando ao redor do escritório de George. Devo acreditar que você o encontrou por acaso em Manhattan enquanto estava de visita, ou ele sabia que você estaria lá? Perguntou George. E Kim pôde sentir seu olhar silencioso. Ele sabia que eu estava por perto, disse Kim. Não havia necessidade de esconder nada, pelo menos até certo ponto. Eu disse a ele que me juntaria a ele depois de Hogwarts, e bem, acabamos conversando, e me interessei por algumas coisas. O que nos levou a passar um tempo discutindo magia longamente. Você disse a ele que aceitaria o estágio? Então você já se decidiu. Sim, a magia mental seria benéfica para meus futuros empreendimentos mágicos, então é bom se eu aumentar minha proficiência nela antes de assumir meus outros interesses. O que mais você acabou fazendo na América? Perguntou George. Nada demais, andei por aí passeando, com certeza fiz algo que me colocaria em apuros com o Ministério Americano, disse Kim sorrindo. Até fiz uma manutenção na minha fiel maleta na loja original. Vi uma magia espacial fascinante que me levou a comprar uma prateleira. Toneladas de livros sobre o assunto. George riu. Isso parece mesmo com você. Eu até conheci o corretor por um tempinho, disse Kim. O corretor era americano e, devido à natureza do seu trabalho, residia em Nova York quando não estava viajando. Ele é engenhoso, para dizer o mínimo. Tem vínculos com uma empresa financeira de propriedade de um grupo de paspalhões, que está administrando meus investimentos. Diferentemente dos investimentos não mágicos de Kim, que Kim decidiu usar a permissão do corretor para administrar, George decidiu usar a chance de usar seus investimentos, que foram comprados junto com Kim para abrir uma filial financeira não mágica de propriedade de West para aumentar seu alcance no mundo não mágico. Você pediu para ele comprar outra coisa? Perguntou George. Pedi que ele me mostrasse algumas propriedades em Nova York, a maioria perto dos subúrbios. E você comprou alguma? Perguntou George. Sim, disse Kim. Acabei comprando um armazém grande com um porão amplo. Um armazém? Alguma razão específica para isso? Digamos que me inspirei em outra pessoa que tinha um armazém interessante. Bateram na porta antes de Elliot entrar. Ele sorriu para Kim e o cumprimentou antes de se virar para George. É hora de partirmos, disse Elliot. George fechou os documentos e os colocou em sua própria pasta antes de se levantar. Te falo mais tarde, Kim, disse George. Que tal amanhã no jantar? Vou manter minha agenda aberta, disse Kim com um sorriso enquanto acenava para ele se despedir. Kim suspirou depois que George e Elliot foram embora. Ele não os havia informado sobre sua condição. Meu avô parecia desconfiado do meu encontro com o Sr. Alan. A última vez que ele se encontrou com Alan foi por causa de um problema enorme. Então Kim não culpou George por ir naquela direção. Felizmente, posso usar minha magia e andar por aí sem me forçar a manter uma cara séria. Durante sua estadia na América, Alan enfatizou a importância de buscar ajuda. Ele havia tocado no assunto diversas vezes, e Kim sabia que Alan estava dizendo, para ele compartilhar sua condição com sua família. Se eu contar agora, o vovô com certeza vai tentar me tirar de lá, pensou. E agora não era a hora de arriscar. Contarei depois da formatura. Por que todo mundo está em Hogwarts? Suspirou que ao entrar em seu quarto depois de vagar pela mansão, sem saber o que fazer. Parecia que ele era o único em seu círculo de amigos que havia voltado para casa durante a Páscoa. Ele acenou com a mão e depois de alguns segundos, um livro surgiu zunindo, pousando na mão de Kim com um estalo. Ele cruzou as pernas, ficou parado no meio da sala e sentou-se no ar enquanto lia um livro recém-adquirido sobre magia espacial. Depois de ler um pouco, ele abriu a palma da mão e concentrou sua magia. O espaço acima de sua mão tremeluziu, e sons fracos de estática soaram enquanto distorções se tornavam proeminentes. Kim franziu as sobrancelhas, e sua magia reagiu aos seus comandos, e depois de um longo tempo, o espaço se estabilizou com uma leve coloração, como se a luz estivesse sendo refratada. Kim ergueu a outra mão, e uma pequena bolinha de gude conjurou-se entre seus dedos. Ele deixou a bolinha vermelha escura cair na palma da mão, e sua mão brilhou quando ela não a atingiu, parecendo apenas flutuar acima dela, no plano espacial descolorido e solidificado que ele havia construído. Mas então o avião desapareceu como se nunca tivesse existido, e a bolinha de gude caiu na palmeira. Kim suspirou. Isso não chega nem perto do nível do lado, ainda. Dar uma olhada dentro da oficina de lado abriu sua mente para a magia espacial. Antes, ele só pensava nela em aplicações de viagem, aparição, chaves de portal e portais, e armazenamento em termos de expansão de cômodos e outras opções de armazenamento. Mas depois do armazém, seus horizontes se ampliaram.
A magia espacial era muito mais do que transporte e armazenamento. Se eu investir algum tempo, posso criar e elevar proteções e feitiços. Sua mente começou a refletir enquanto ele batia os dedos na coxa. Falando em magia espacial, como estará o Malfoy? Que olhou para o céu pela janela e murmurou para si mesmo. Espero que ele esteja fazendo seu trabalho direito. Afinal, sem Draco Malfoy, uma oportunidade importante não seria possível. Eu me pergunto como eles se sentiriam quando chegassem a Hogwarts. Capítulo 303. Ei, você voltou. Kim deu um tapinha na mão levantada de Ed enquanto ele se sentava no lugar entre Ed e Luna, que estava obviamente reservado para ele na mesa da Corvinal no salão principal. Assim como a festa de abertura, havia uma festa após as férias de Natal e Páscoa, sem a cerimônia de seleção. Os alunos que já haviam ido para casa se juntavam aos colegas na hora do jantar festivo. Então, como foi seu tempo em casa? Perguntou Marcos, que estava sentado na frente deles. Foi interessante, para dizer o mínimo, disse Kim, lançando um feitiço em seus talheres dourados. Então, aconteceu alguma coisa especial enquanto eu estava fora? Especial, vamos ver. Malfoy e Potter entraram em um duelo sério. Ambos causaram dano suficiente um ao outro para passar algumas noites na ala hospitalar e mais dano ao lugar ao redor deles para receber uma detenção muito longa, disse Marcos. Bem feito para eles. Ed riu. Ah, disse Kim, olhando para a mesa da Sonserina e vendo Draco, que estava beliscando sua comida, quando olhou de volta para a mesa da Grifinória, onde Harry conversava com seu grupo. Alguma ideia do porquê eles brigaram? Por que eles brigaram? Por que esses dois brigam tanto? Provavelmente por alguma besteira, disse Ed. Harry percebeu o que Malfoy está fazendo? Perguntou-se Kim. As circunstâncias foram diferentes, tornando a série de eventos diferente do cânone. Pelo que Kim conseguiu juntar, Harry não encontrou Draco em sua viagem ao Beco Diagonal, portanto não tinha ideia do que ele estava planejando, fazendo com que Harry nunca espiasse Draco durante a viagem de trem, que ao contrário da última vez, foi convidado para o clube do Slug, já que Malfoy Senhor nunca foi enviado para Azkaban. Como a primeira peça nunca caiu, o dominó nunca foi acionado, fazendo com que as duas antíteses nunca se cruzassem neste ano. Mas ambos eram realmente o oposto um do outro, então que não deixou que eles acabassem colidindo um com o outro e voltassem a morder o pescoço um do outro. Espero que Harry não estrague tudo, muita coisa está em jogo, pensou Kim. Se outra pessoa ouvisse seus pensamentos, a maioria provavelmente contestaria sua linha de raciocínio. Kim jogou o pensamento para trás da cabeça, o grande fim estava próximo, e as chances de Harry parar Draco eram baixas, e se ele chegasse perto demais, tomaria alguma providência. Fora isso, houve uma reunião do clube do Slug, disse Ed. Ah? Como foi? Perguntou Kim. Foi problemático. Parece que o Slughorn convidou um bando de executivos de clubes profissionais para a festa, e eles tornaram a minha vida um inferno, suspirou Ed. Todos eles estavam querendo me puxar o saco, e embora eu normalmente não seja contra isso, ficou irritante quando eu não pude passar o tempo com a Tracey. Ed olhou para Kim. Falando nisso, você precisa conhecer Daphne. Tracey me disse que ela está irritada desde que você foi embora. Sério? Que olhou para a mesa da Sonserina e, inesperadamente, seus olhos encontraram os de Daphne, que parecia estar olhando para ele. Os dois piscaram, surpresos. Daphne levantou a mão e acenou para Kim, que retribuiu com um aceno. Enquanto estava nos Estados Unidos, Kim havia trocado cartas com Daphne, mas não com a frequência que ele e presumivelmente como Daphne gostaria. Kim acumulou magia em sua caixa vocal e falou, e com magia sonora, as palavras viajaram pelo corredor, alcançando apenas os ouvidos pretendidos. Os olhos de Daphne se arregalaram do outro lado do corredor, e Kim a viu assentir. Quebra de cena. O jantar festivo logo terminou, e os alunos retornaram aos seus dormitórios para se prepararem para o terceiro período letivo, que começaria no dia seguinte com o toque de recolher e a chegada silenciosa ao castelo de Hogwarts. E depois do toque de recolher, apenas alguns vagavam pelos corredores fantasmagóricos de Hogwarts, e entre eles, ninguém era tão consistente quanto Kim. Ele subiu na torre de astronomia e olhou para a lua cheia, brilhando intensamente no céu, ofuscando as estrelas ao redor. Fechou os olhos ao sentir a brisa fresca tocando sua pele. Kim caminhou até a beirada do telhado da torre e olhou para o chão. Lembrou-se da primeira noite do seu terceiro ano, logo após se livrar da maldição do pecado. Viera encontrar Friar, para lhe dizer que o cofre do pecado estava atrás dele, se ao menos soubesse que não era verdade. Eu tinha me livrado dele, mas ele tinha deixado um trauma residual, ele sorriu amargamente, relembrando seu salto de fé. Do telhado para recuperar a confiança naquilo que lhe era mais próximo, seu dom mais precioso, sua magia. Naquela época, ele não sabia voar e só usava o arresto momentum, e para superar o trauma, saltou de uma altura que o levaria à morte se não fosse pela magia. Aquele dia foi uma loucura. Kim riu ao se lembrar do rosto assustado de Friar. Agora, aqui estou eu de novo com a maldição dentro de mim, suspirou Kim. Será que desta vez também deixaria algo para trás? Espero que não. Enquanto ponderava seus pensamentos, Kim ouviu uma voz que ele estava esperando. Kim? Ele se virou e viu Daphne com uma varinha na mão, que aos poucos se tornava visível devido ao que parecia ser um feitiço de invisibilidade. Os olhos de Daphne desviaram-se de Kim para a beirada do telhado. Oi, disse ele com um sorriso, afastando-se da beirada. Como você está? Estou bem, obrigada. E você? Como foi a viagem? Perguntou Daphne simplesmente. Kim caminhou em sua direção, e antes de dizer uma palavra, passou os braços em volta da cintura dela e a puxou para perto. Primeiro, senti muito a sua falta, ele disse. Daphne não olhou para ele, mas apoiou as palmas das mãos em seu peito. Não parece. Você mal me escreveu.
Kim só conseguiu dar uma risadinha sem graça. Alan tinha sido feitor de escravos durante a sessão de exercícios, e parecia gostar da versão de Kim de turismo, já que o arrastava para fora todos os dias para que lhe mostrassem algo novo. Entre uma atividade e outra, ele se cansava. Sinto muito, disse Kim. Embora eu queira jogar toda a culpa no meu mestre, a culpa foi minha por não escrever mais. Peço desculpas por não escrever mais. Daphne finalmente ergueu os olhos e o encarou com seus olhos azuis. Suspirou, eu também sou culpada por não ter sido ativa. Eu deveria ter escrito mais sem esperar sua resposta. Kim sorriu e inclinou a cabeça para Daphne e sorriu durante o beijo enquanto observava os olhos dela se arregalarem antes que ela participasse do beijo. Bem, isso foi o suficiente para ser perdoado? Perguntou Kim. Ele sentiu que ela concordava timidamente com a cabeça em seu peito. Então, como têm sido as coisas para você? Perguntou Kim. As aulas de poções têm sido divertidas? Espero que meu compêndio tenha sido útil. As sobrancelhas de Daphne franziram enquanto ela estreitava os olhos. Pelo que parece, as coisas não estão indo tão bem, perguntou Kim. Não, disse Daphne com um tom áspero. Seu presente foi de grande ajuda para mim? Meu conhecimento sobre poções e minhas habilidades em preparação melhoraram tanto que ainda duvido que tenham sido preparadas por mim. Mas as aulas de poções, por outro lado, não estão indo muito bem. E por que isso? Ele perguntou, sabendo a resposta. Achei que com seu livro eu conseguiria me destacar do resto da turma. No entanto, isso não parece ser verdade, disse Daphne. De alguma forma, Potter se tornou igualmente bom. Não, eu ainda sou melhor. Mas aos olhos do professor Slughorn, nós dois parecemos estar no mesmo nível. Dei uma olhada em sua mesa de trabalho e notei que ela tinha um antigo volume de poções que havia sido designado para uso. Suspeito que esse livro seja o motivo por trás de seu repentino aumento em habilidade e conhecimento em cervejaria. Assim, disse Kim, eu conheço esse livro em particular. Você sabe? Perguntou Daphne, surpresa. Sim, eu sei muito bem que aquele livro antigo está em posse de Eve, afinal, fora ele quem o apontara para ela. Aquele livro pertenceu a um aluno que parece ter um talento excepcional em poções. Ele atende pelo apelido de Príncipe Mestiço. Ele escreveu nas margens modificações em receitas de poções. Aquele livro está nos armários da sala de poções há séculos. Igual ao seu? Bem, não vou dizer isso, disse Kim. Enquanto nós dois aprimoramos as receitas de poções, o Príncipe Mestiço optou por aprimorar a estrutura já existente, fornecida pelas receitas existentes nos livros. Eu, por outro lado, optei por um caminho muito mais complexo, sem me restringir à estrutura predominante, aprofundando-me nas receitas de poções e, mais importante, nos ingredientes e preparações. Tenho certeza de que você percebeu que minhas receitas podem ser muito diferentes daquelas do livro didático. Então, o progresso repentino de Eve foi por causa do livro do Príncipe Mestiço? Seria seguro dizer isso. Daphne deu um suspiro de grande alívio. No começo, pensei que Eve tivesse ficado sem nenhuma ajuda externa e que eu só conseguia me manter graças à sua ajuda. Mas estou feliz que não seja o caso. Um sorriso suave floresceu em seu rosto. A Daphne que ele conhecia não era do tipo que compartilhava seu lado vulnerável sozinha, a menos que fosse instigada a fazê-lo. E normalmente ele teria que observá-la e instigá-la com perguntas para saber o que ela estava pensando. Mas ver a própria Daphne compartilhar isso sozinha o comoveu, e a confiança que ela depositava nele foi tocante. Por outro lado, você? Oi, Daphne, disse Kim. Sim, perguntou Daphne. Ela estava de olhos fechados e inclinada na direção de Kim. Tem uma coisa que eu quero falar com você. Talvez tenha sido algo na voz de Kim que fez Daphne perguntar. Está tudo bem? Assim, mas há algo que eu gostaria de lhe dizer. Sim? É algo que eu gostaria que você soubesse. É importante. Mas peço que espere até julho. Daphne ficou em silêncio por um momento, olhando para ele, e Kim percebeu que ela estava, como sempre, procurando a resposta. Estou disposta a esperar, disse Daphne. Você disse que é importante, certo? Kim assentiu. Então eu espero, disse ela. Mas então as mãos de Daphne apertaram a frente das roupas dele. É eu. Você não vai terminar comigo depois de se formar, vai? Os olhos de Kim se arregalaram, ainda mais quando ele sentiu um leve tremor em seus braços. Não, ele disse rapidamente o que levaria a isso. Mas então Kim percebeu por que Daphne havia chegado a esse ponto de vista. Em julho, ele se formaria em Hogwarts, enquanto Daphne ainda teria um ano para estudar, e nesse período, o relacionamento deles se tornaria à distância. Daphne, não estou pensando em terminar com você. Eu ficaria com você enquanto você me tivesse, disse Kim. Mas ao mesmo tempo ele pensou sim, contanto que você me queira. E ele não tinha certeza se Daphne iria querer ficar com ele depois que ele revelasse o que tinha feito. Que alívio, sorriu Daphne e foi na ponta dos pés para beijar Kim suavemente. Enquanto isso, tudo que Kim conseguia pensar era em como ele era egoísta. Por um ano, ele decidirá esconder isso e levar para o túmulo. Mas o peso dos sentimentos dela exigia que ele retribuísse. Ele podia contar a ela ali mesmo, mas não tinha certeza do que aconteceria com ele, com a maldição dentro dele se ela o deixasse. Afinal, a magia estava profundamente ligada à emoção. Capítulo 304. Você está atrasado, desafiante. Depois do toque de recolher na calada da noite, Kim virou uma esquina nos corredores de Hogwarts e foi imediatamente recebido por uma voz muito profunda. Kim ergueu os olhos e viu o Barão Sangrento, envolto nas correntes restritivas que o envolviam. O fantasma estava acompanhado pelos outros 3 fantasmas da casa, reunindo todo o conselho de fantasmas presente. Boa noite, meus amigos fantasmas, disse Kim. Peço desculpas por fazê-los esperar, mas meus deveres me mantiveram ocupado organizando a papelada com a vice-diretora. Calma, meu amigo, disse Nick quase sem cabeça, rindo ruidosamente, estamos acostumados a esperar. O que são mais alguns minutos? O Barão Sangrento não respondeu ao fantasma da Grifinória, mantendo sua expressão sombria enquanto se virava, olhando para Kim com seus olhos fantasmagóricos.
Kim Friar flutuou para frente. O fato de você ter nos chamado aqui hoje significa que você está pronto? Você tem razão em ter essas expectativas, Frey, sorriu Kim. Eu realmente completei o que me foi proposto. Acho que será uma ótima adição a Hogwarts. Helena Ravenclaw, o fantasma da Torre da Corvinal e outrora filha de Rowena Ravenclaw, avançou rapidamente no ar. Ela olhou para Kim com curiosidade nos olhos, uma emoção incomum na taciturna e silenciosa dama cinzenta. Você cumpriu suas promessas, pequena águia. Ela disse em uma voz muito mais baixa que a de seus 3 companheiros, mas ainda assim era mais clara. Sim, minha senhora. Minhas criações, meu legado, serão uma nova joia na coroa dos cofres amaldiçoados. Então o que estamos esperando, disse Nick quase sem cabeça, vamos ver o que Kim construiu aqui. Kim assentiu. Virou-se para a esquerda e, acompanhado pelos 4 fantasmas, entrou em um pequeno corredor no 6º andar, sem salas de aula ou sequer uma porta. Muito menos um armário de vassouras. Era como se o corredor tivesse sido construído aparentemente sem propósito e sem utilidade aparente. Mas isso só para aqueles que não conseguiam enxergar a verdade por trás do corredor. Espalhados por Hogwarts, corredores curtos como estes estão presentes em todos os andares, todos eles levando a lugar nenhum, exceto becos sem saída, disse Kim. De acordo com minha pesquisa, eles foram construídos pelo arquiteto para quando o castelo precisasse ser equipado com mais cômodos, caso o número de alunos estudando em Hogwarts aumentasse. Presumo que você encontrou essa informação no cofre do arquiteto, perguntou a dama cinzenta. Isso mesmo. Havia alguns documentos relacionados a Hogwarts no cofre do arquiteto. Um desses documentos mencionava esses corredores. E eles foram de fato construídos pelos motivos que mencionei antes, mas é claro que o arquiteto foi sorrateiro e construiu um segredo nesses corredores. Assim como ele construiu a câmara secreta para Salazar Slytherin, o arquiteto construiu... O quê? O arquiteto construiu a câmara secreta? Frey exclamou em choque. Os outros 3 fantasmas pareciam igualmente chocados. Trocaram olhares antes de encarar Kim, que continuou caminhando em direção ao beco sem saída do corredor. Meus queridos fantasmas, uma coisa é que quando Hogwarts foi construída, o arquiteto conhecia todos os segredos. O baixinho era um homem autoritário que não deixava os fundadores tocarem em Hogwarts sem sua permissão. Então tudo da sala precisa a câmara secreta. Ele sabia de tudo e esteve ativamente envolvido em sua criação, disse Kim. Consegui até descobrir que, exceto o cofre subterrâneo e o cofre aquático, o arquiteto mencionou os espaços nos quais todos os cofres foram eventualmente construídos? O arquiteto sabia sobre os cofres amaldiçoados? Perguntou Nick quase sem cabeça. Não, ele não estava envolvido em nenhum cofre além do seu. É que todos os cofres foram feitos em lugares secretos e escondidos que o arquiteto construiu durante a construção do castelo. Então deve haver algo semelhante nesses corredores, perguntou Friar. Assim, o segredo embutido nestes corredores são salas semelhantes às que abrigam os outros cofres. Espaços vazios que ficam escondidos do castelo principal, disse Kim. Eles chegaram ao final do corredor e olharam para a parede preta à sua frente. Assim como os outros criadores de cofres, eu também usei uma das salas escondidas dentro de Hogwarts. Kim sorriu, para fazer meu próprio cofre. Ele estendeu a mão para a parede e a tocou, fazendo-a vibrar imediatamente. Os tijolos se moveram, subindo e descendo, formando ondulações que se espalharam pelas paredes. Os espaços entre as paredes brilharam com uma luz roxa conforme os tijolos começaram a se mover, deixando um buraco enorme com um portal roxo dentro. Isso é como o portal de entrada para o cofre do arquiteto, disse Friar, que enfiou o braço para dentro, enviando ondulações suaves no portal. Você logo perceberá que meu cofre é uma amálgama da magia que conheço até agora, disse Kim. Uma das magias com que me aventurei é a magia espacial, e decidi que a entrada do meu cofre também utilizaria magia espacial. Existe alguma razão específica para usar magia espacial na porta? Perguntou a dama cinzenta. Segundo você, o lugar atrás dela é um bolso vazio. Qual a necessidade de uma entrada espacial? A razão é simples. O cofre em si não está localizado no compartimento vazio atrás da parede. Em vez disso, está localizado em um compartimento vazio diferente, em algum outro lugar do castelo, fazendo com que se alguém decidisse invadir o cofre à força bruta, tudo o que encontraria seria um espaço vazio. Somente aqueles com habilidade adequada seriam capazes de entrar no cofre. A maneira correta? Me inspirei no cofre de gelo e usei um quebra-cabeça de runas para revelar o portal. Descobri que o método do arquiteto de usar um objeto tangível é profundamente falho. Se alguém levar o anel consigo, o próximo desafiante jamais conseguirá entrar no cofre do arquiteto. O Barão Sangrento olhou fixamente para a parede e o portal enquanto perguntava: qual é o nível de dificuldade deste quebra-cabeça de runas? Muito mais fácil do que aquele que guarda o cofre gelado, que olhou para o Barão Sangrento, tudo de acordo com o motivo por trás da criação deste cofre. O Barão Sangrento assentiu. Agora vamos entrar no cofre. Vou mostrar o que preparei, disse Kim e entrou no cofre com os fantasmas seguindo atrás dele. Quebra de cena. Depois que passei pela jornada do Cursed Vault, 5 anos com 5 vaults me mostraram várias coisas e me ensinaram coisas que fizeram de mim o que sou hoje, disse Kim. Ele, juntamente com o Conselho de Fantasmas, estava em uma sala em forma de pentagrama. Toda a sala era pintada de branco com luzes artificiais de cristal, semelhantes às da câmara aquática, cravejadas no teto e nas bordas. O branco era tão puro que as luzes dos cristais refletiam por toda a sala, iluminando-a com um brilho quase ofuscante. No entanto, a cada ano, a cada cofre, cada vez que me aventurava neles, minha vida corria risco de uma forma ou de outra, disse Kim. No ano passado, depois de concluir o cofre do arquiteto, comecei a pensar nos futuros desafiantes. Não sou de me gabar, mas se o desafiante for outra pessoa que não eu, todos eles morrerão uma morte dolorosa. Os fantasmas não tinham nada a comentar. Eles vinham lançando os desafios do cofre amaldiçoado há séculos, e alguns morreram e muitos chegaram perto da morte. E aquele era apenas o primeiro cofre.
Então decidi criar um cofre que tornaria as coisas mais seguras, ou pelo menos manteria as crianças longe do perigo. Enquanto Kim falava, os fantasmas olhavam ao redor da sala branca. Seus olhares foram atraídos pelas paredes pentagonais do cofre. Cada parede continha uma porta. Cada uma tinha um desenho único e um algarismo romano escrito sobre elas. E 1, 2, 3, 4, 5. Embora eu tenha dito que esse é meu legado, não me considero qualificado para deixar um cofre da mesma natureza dos outros, disse Kim. Ele se virou para a porta com o número 1 acima do portão. Era o mais simples dos 5 portões. Seu desenho não tinha decorações ou elementos atraentes, apenas um portão que parecia feito de concreto cinza fosco. O cofre do arquiteto foi uma criação do arquiteto. Embora o cofre fosse o mais fácil de atravessar, e se um aluno motivado com um toque de talento para magia se dedicasse a decifrá-lo, conseguiria atravessá-lo sem problemas. Não é um cofre grande o suficiente e não se compara à majestade dos outros, mas o criador por trás dele fala por si. Sem o arquiteto, Hogwarts jamais existiria. E embora eu não goste de dizer isso e jamais repetiria, ainda não me igualei ao arquiteto em sua conquista. Ele criou algo que perdurou por mais de 1000 anos e eu não fiz isso. Kim virou-se para a porta na parede ao lado com o número 2 sobre ela. O portão era feito de um belo material verde marinho, semelhante ao jade, emitindo um brilho deslumbrante. Ele sorriu quando o cheiro da água lhe agradou o nariz. Não sei qual grande pessoa criou a câmara aquática, mas seja quem for, tem o meu maior respeito. Se apenas por passar um tempo na área final da câmara, consegui adquirir tanto conhecimento sobre a água e sua relação com a vida, então não tenho ideia do que essa pessoa deve saber sobre os mistérios da água. Não sei se foi esse o motivo, mas cada etapa da câmara me mostrou um aspecto importante da água. Não tenho nada a oferecer nesse nível, o que me desqualifica para deixar um legado como esse. A parede ao lado tinha um número 3 sobre os portões feitos de pedra. Ambas as portas dos portões estavam gravadas com várias criaturas mágicas, centauros, trolls, acromântulas, lobos, entre muitos outros. Além disso, uma suave luz verde vazava pelos pequenos espaços nas bordas dos portões. A plataforma rúnica dentro do cofre subterrâneo era uma aplicação que eu nunca tinha visto antes, perdendo apenas para o que vi no cofre do pecado. Mesmo agora, há muitas lógicas rúnicas naquele conjunto rúnico que eu não consegui entender. Além disso, o criador combinou runas, rituais e transfiguração humana, 3 campos complexos e potencialmente perigosos. Eles alcançaram um procedimento desnecessário, quase inútil, de atingir a forma animaga por meio de uma aplicação rúnica. Sabe o que é isso? Eles revolucionaram todo um campo da magia. Isso sim é um legado para se orgulhar. Alcancei algumas conquistas notáveis, mas nenhuma delas é tão proeminente quanto esta personagem quando se trata do aprimoramento da magia. O portão com o número 4 era único mesmo entre os 5 portões. Parecia ter sido feito de gelo puro, e uma névoa fria fluía dos portões, conferindo-lhe um apelo etéreo. Kim caminhou até o portão e tocou o gelo. Seu ombro relaxou ao sentir o frio penetrar em seu corpo. Não seria exagero dizer que o cofre de gelo e o zero absoluto é um dos meus projetos mais antigos, a única coisa que se compara a ele é a magia mental. Tentei durante anos tirar o zero absoluto de sua gaiola para poder levá-lo comigo e continuar a estudá-lo depois de deixar Hogwarts. Mas mesmo depois de anos tentando, não consegui criar um método para transportar o zero absoluto. A pessoa que deu origem ao zero absoluto era um mestre em alquimia, alcançando status lendário, e possuía conhecimento rúnico suficiente para conter uma substância capaz de destruir Hogwarts. De todos os cofres, essa pessoa pode ser a mais talentosa e a que mais conquistou. É claro que ainda não cheguei a esse nível. Finalmente, os olhos de Kim se voltaram para o último portão com o número 5 sobre ele. E ao contrário dos 4 portões anteriores, ele não tinha calor nos olhos, apenas aço frio brilhando no cinza da pedra. O portão era escuro como breu, tão escuro que parecia estar sugando luz, e até mesmo os fantasmas, que normalmente não conseguiam interagir com o mundo físico, sentiam um leve perigo vindo dele. Já deixei isso claro várias vezes, mas não quero que ninguém entre no cofre do pecado. É uma abominação que não deveria existir em uma escola de alunos. Se eu fosse capaz, teria destruído a maldita coisa. Infelizmente não sou capaz e acreditem, eu tentei. Imploro a todos vocês que se alguém, de alguma forma, conseguir chegar ao cofre do pecado, imploro que não o deixem passar. Parabenizem-no, deem-lhe tapinhas nas costas e o despedacem enquanto cantam seus louvores. Kim suspirou. Se chegar a esse ponto, então deixe-os passar pelos portões, e se eles ainda estiverem animados depois de vivenciar o que está por trás das portas, então deixe-os passar pelo cofre do pecado para arriscar não apenas a si mesmos, mas também aqueles ao seu redor. O que exatamente há atrás dessas portas? Perguntou Nick quase sem cabeça. São como tutoriais, disse Kim. Assim como conversamos quando conheci vocês sobre a ordem do cofre, eu queria facilitar o trabalho dos futuros desafiantes, para que eles passem por aquilo que está por trás daqueles portões. O objetivo é duplo, prepará-los para a verdadeira aventura e dar-lhes uma amostra do que está por vir, para que possam decidir se querem ou não passar por isso. É um trunfo e um aviso. Ele olhou para os 4 fantasmas e sorriu. Vocês gostariam de ver o que tem dentro? Seus olhos se arregalaram. O objetivo fundamental de revelar os cofres amaldiçoados aos alunos era saciar a curiosidade do fantasma. Mas mesmo com Kim revelando tudo, eles não podiam entrar nos cofres para ver o que havia lá dentro. Mas como Kim havia dito, aqueles portões eram tutoriais, e com o Criador com eles, eles poderiam ver o que era. Nós adoraríamos, disse Friar com um sorriso brilhante no rosto, que acenou com a mão, e o 1 numérico brilhou com uma luz dourada quando o portão abaixo dele se abriu. Então, senhoras e senhores, que tal fazermos um grande passeio? Passariam-se décadas até que alguém pisasse no cofre do guia.
Capítulo 305. Damon. Kim saiu do cofre do guia e estendeu as mãos sobre a cabeça. Embora o cofre estivesse completo e pronto para ser usado, ainda havia algumas coisas que Kim achava que poderiam ser resolvidas. Era crucial que os cofres continuassem funcionando por muitos anos, pois ele não sabia quando retornaria a Hogwarts no futuro, e isso se algum dia retornasse. Assim, garantindo que nenhuma de suas magias conjuradas fracassasse por um bom tempo. Bem, com o tempo, Hogwarts assimilaria o cofre em seu ecossistema, pensou Kim. Hogwarts era uma maravilha mágica de pé há 1000 anos. Abrigava mágicos em fase de crescimento, com sua magia em constante transformação. O castelo havia sido mutado por essa magia há muito tempo e depois de 1000 anos, tornou-se uma anomalia. Kim tinha certeza de que depois de algumas décadas, o castelo acolheria o que ele havia criado e depois disso os encantos. Feitiços e runas seriam mantidos pelo próprio castelo. Eu me pergunto como a magia mudaria, Kim murmurou para si mesmo, interessado em como Hogwarts afetaria sua magia. Talvez uma visita a Hogwarts, daqui a algumas décadas, seja justificada. Kim enfiou as mãos no bolso e recuperou seu fiel pedaço de tecido reforçado e esbranquiçado. Magicamente convertido no artefato exclusivo de Hogwarts conhecido como Recon, a versão massivamente aprimorada do Mapa do Maroto. Era a solução de última geração para todas as perseguições relacionadas a Hogwarts e a chave para quase todas as portas do castelo de Hogwarts. Ele ativou o mapa e observou a tinta florescer nos fios, assumindo várias cores que formavam uma tela de boas-vindas antes de se virar para o mapa do 6º andar, no qual ele estava iluminado por um ponto azul, marcando-o como um aluno. Os padrões de deslocamento de Kim Hogwarts mudavam antes e depois do toque de recolher. Antes do toque de recolher, ele costumava andar pelos corredores e usar a escadaria principal para ir de um andar a outro, usando apenas as passagens internas de Hogwarts quando não havia ninguém por perto. Mas quando o toque de recolher soava, ele se esquecia da escadaria principal e se deslocava exclusivamente pelas passagens internas construídas dentro das paredes. Ele olhou para o mapa flutuante, e uma linha direcional azul apareceu no mapa do 6º andar, e Kim pôde ver alternativas e, se houvesse alguém presente, as rotas. A linha traçada no mapa partia da posição atual de Kim e ia até uma passagem que conectava o 6º e o 5º andares e que dava para perto do escritório do Wade. A passagem era uma que ele usava com frequência e ficava perto de outra passagem que dava para fora do corredor da suíte do diretor, no 4º andar. Kim seguiu a linha e chegou a uma tapeçaria de parede, mágica e comovente, de uma árvore com pássaros voando ao redor. A parede, em frente à tapeçaria, no entanto, era o destino de Kim. Ele bateu na parede 2 vezes antes de chutá-la uma vez para que os tijolos se afastassem, revelando uma escada estreita que descia. Antes de entrar na passagem, Kim olhou para o mapa e disse, 5º andar. A tinta em Recon afundou nos fios, desaparecendo por uma fração de segundo, antes de voltar rapidamente e exibir o mapa do 5º andar. O mapa, sob os comandos não verbais de Kim, deu um zoom na saída do 5º andar da passagem para ver se havia algum lugar ali que ele precisasse evitar. Kim deu uma olhada rápida, percebendo que a costa estava limpa. Mas quando estava prestes a desviar o olhar, um ponto azul apareceu na borda do mapa, bem em frente à porta do escritório do Wade. Por um momento, ele pensou que fosse um monitor fazendo suas patrulhas de toque de recolher por causa do ponto azul, já que nem Astoria nem Luna usavam o escritório após o toque de recolher. Mas então seus olhos pousaram no nome sobre o ponto azul, e o corpo de Kim congelou como gelo, como se alguém o tivesse atingido com uma corda. Seus olhos ficaram vazios por alguns bons segundos antes de recuperarem o pensamento inteligente, e o choque do que ele estava vendo começou a se registrar e se instalar. Pela primeira vez desde sua criação, o Recon não conseguiu reconhecer o nome de alguém. O mapa estava conectado a Hogwarts por meio da ligação com a parte das runas em Hogwarts, e Hogwarts nunca deixou de reconhecer o nome de alguém, mesmo que não tenha sido aluno. Mas o jargão no mapa era apenas um motivo minúsculo para o choque de Kim. Havia outra coisa que fazia seu coração bater como uma máquina a vapor a todo vapor. Os nomes como apareciam no Recon eram formados por 2 palavras, nomes e sobrenomes. A ladainha abaixo do olho de Kim era o primeiro nome, mas os olhos de Kim estavam fixos no sobrenome. Aquilo não era ladainha, e algo com o qual ele estava bem familiarizado. O Ash deve ter dado defeito, disse Kim, pegando o mapa e deixando a magia fluir para ele. O mapa desligou antes de reiniciar, mostrando o 6º andar novamente. 5º andar. O mapa mudou para o 5º andar. Kim respirou fundo. Lá estava, o ponto azul com letras incompreensíveis e o oeste mais uma vez, no mapa. Mas agora, o ponto estava dentro do escritório do Wade. Oh, que é isso? 100 pensamentos passaram por sua cabeça tentando encontrar uma razão por trás do fenômeno estranho e bizarro à sua frente. Deve ser um bug, sim, a navalha de Occam. A razão mais simples é a razão atual, disse Kim. Só preciso ir lá para confirmar, sim, isso funcionaria. Quebra de cena. Kim estava parado na esquina do corredor, com o escritório da Wade diante de seus olhos. Recon ainda flutuava ao lado dele, e o ponto azul se movia dentro do escritório e já havia se deslocado para a oficina. Quanto aos seus olhos, o ponto se movia assustadoramente como um humano. Um pensamento cresceu e cravou suas garras em sua mente, fazendo Kim ficar parado na esquina, com os olhos fixos em Recon, seguindo o ponto azul, esperando que o ponto saísse do escritório. Sua respiração acelerou quando o ponto azul se moveu em direção à porta da oficina e entrou no escritório. Kim engoliu em seco quando o ponto chegou à porta do escritório, e seu ser se acalmou quando ouviu o som de uma porta se abrindo. Lentamente, Kim virou o pescoço para cima, tirando os olhos do mapa e direcionando-os para a porta do escritório. Uma figura saiu do escritório, vestida com um macacão preto. O estilo de roupa não era algo que Kim conseguia identificar,
mas parecia estranhamente familiar para ele. O corredor estava escuro, situado na região interna do castelo, sem janelas abertas, e as tochas de fogo haviam sido apagadas após o toque de recolher. Kim concentrou magia em seus olhos e, assim como fizera na escuridão da Floresta Proibida, modificou-os para captar mais luz à noite, pois muitos animais conseguiam enxergar no escuro. Com os olhos ajustados, Kim finalmente pôde ver a aparência da figura. Era um homem, e pela sua aparência, o homem era jovem? Jovem o suficiente para que Kim percebesse que era um adolescente e não alguém que havia atingido a idade em que seu envelhecimento desacelerava para corresponder à expectativa de vida de um humano mágico. Não foi um mau funcionamento? Kim lançou um breve olhar para Recon e depois para a figura que se afastava. Seu olhar se tornou determinado. Kim guardou Recon no bolso e saiu para o corredor. Seja quem for, preciso descobrir o que está acontecendo aqui. Decidindo isso, Kim agiu. Olá, ele disse, e viu o homem desconhecido se sobressaltar e se virar para ele com um solavanco. Os olhos do homem desconhecido se arregalaram quando ele viu Kim e deu um passo para trás, aparentemente surpreso. Sim, já passou do toque de recolher, sabia? Disse Kim, mantendo um sorriso calmo no rosto. Você não tem permissão para andar por aí depois do horário. Em que casa você está? Sonserina, disse o homem desconhecido. Os olhos de Kim se estreitaram. Ele se lembrava de todos os alunos de Hogwarts pelo nome e pelo rosto, muito menos da Sonserina, e tinha perfis armazenados em sua mente. E uma coisa era certa, ele com certeza não sabia quem era aquela pessoa à sua frente. Entretanto, de acordo com Recon, o homem na frente dele era um estudante de Hogwarts, indicado pelo ponto azul, que só aparecia para estudantes de Hogwarts. Sonserina, você disse Kim. Desculpe, mas parece que minha memória está falhando, e não consigo reconhecê-lo. Você se importaria de me dizer seu nome? O homem ficou em silêncio por um momento antes que a resposta viesse. Meu nome é Damon. Entendo. É o Damon. O que você está fazendo aqui no quinto andar em vez da masmorra? Perguntou Kim. Nada, eu só estava aqui para ver se conseguia encontrar o professor Flitwick. Você quer dizer, professor Flitwick? Perguntou Kim mantendo a voz constante. Sim, professor Flitwick, disse o homem desconhecido. Kim cantarolava baixinho. Não era tão tarde depois do toque de recolher, e ele sabia que por volta dessa hora, os professores geralmente estavam em seus escritórios, concluindo o trabalho do dia. O escritório do diretor da Corvinal, que Flitwick usava como seu, ficava no quinto andar. O Recon mostra como um estudante, e ele parece saber coisas sobre Hogwarts. Mas isso não explica, pensou Kim. Desculpe dizer isso, Damon, mas acho um pouco difícil acreditar que você esteja aqui para encontrar o professor Flitwick. Quer dizer, você entendeu, né? Desculpe, voltarei para os dormitórios imediatamente. Damon se virou e começou a se afastar apressadamente. Mas que não podia deixar o homem ir embora. Que estalou o dedo e a magia jorrou dele, espalhando-se em todas as direções. Barreiras mágicas brilhando com luz amarela, surgiram de repente em ambas as extremidades do corredor do Wade, bloqueando o caminho do desconhecido e prendendo-o junto com Kim. A figura parou no meio do caminho pouco antes das barreiras amarelas aparecerem, virando a cabeça para olhar para a barreira. Ele se virou lentamente enquanto Kim falava. Eu não disse que você podia ir embora, Damon, disse Kim, encarando o homem fixamente. Eu menti para você agora mesmo. O que? Minha memória nunca me falha e tenho certeza de que nunca vi você em Hogwarts, nunca. Então perguntarei isso apenas uma vez. Quem é você? Damon encarou Kim por um momento antes de se virar imediatamente para a barreira amarela. Ele ergueu o braço e um feitiço esmeralda disparou de sua mão, atingindo a barreira amarela, abrindo uma rachadura profunda. Kim piscou os olhos, surpreso. Ele não usou uma varinha, mas sim aquele poder. Kim comandou sua magia, e antes que Damon pudesse lançar outro feitiço, que quebraria a barreira amarela se reparou e a cor se aprofundou em vários tons. Isso foi surpreendente, disse Kim. Aquela barreira deveria ter parado qualquer aluno de Hogwarts, mas você conseguiu quebrá-la. Parece que você não é um aluno normal, né? Damon se virou para Kim com as sobrancelhas franzidas. Escute, me solte, por favor. Vai ser bom para nós dois. Desculpe, mas isso não vai acontecer, disse Kim. Você não vai a lugar nenhum até que eu tenha respostas para todas as minhas perguntas, as quais você vai responder, querendo ou não. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Vamos começar com uma pergunta simples, disse Kim. Qual é o seu nome? Damon encarou Kim e suas mãos enquanto ele, Kim, calçava luvas de couro pretas. As sobrancelhas de Damon se franziram e sua linguagem corporal assumiu uma postura defensiva. Kim olhou para cima, esticando as luvas para ajustá-las. Não está respondendo, ou minha pergunta não foi clara o suficiente. Damon é seu nome verdadeiro ou é só algo que você inventou de cabeça? Silêncio? Bem, temos a noite toda, disse Kim, vendo que Damon não respondia às suas perguntas. Mas eu não gosto desse silêncio, então deixe-me colocar outra pergunta na mesa. Sua voz ficou mais grave quando ele perguntou. Por que seu sobrenome é West? O efeito foi imediato. A expressão facial de Damon assumiu uma expressão de choque, com os olhos arregalados e as sobrancelhas arqueadas até a linha do cabelo, após seu corpo enrijecer imediatamente. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Kim. Parece que eu não estava errado. O reconhecimento parecia estar funcionando corretamente. Não faria diferença se houvesse outro West em Hogwarts. Mas como Kim sabia, não havia nenhum outro West em Hogwarts. Não havia nem mesmo outra família West nas Ilhas Britânicas, pois era um sobrenome raro para uma família mágica. E a família West só produzia um herdeiro por geração há muitas gerações. Lia e Kim eram um caso atípico na família. Como você sabia? Perguntou Damon. Eu não tinha certeza, mas obrigada por confirmar, disse Kim fazendo Damon estremecer.
Agora, se eu presumir que seu nome é mesmo Damon, o que significa que você é Damon West, surge a pergunta se você é o mesmo West que eu e minha família. O que, considerando todas as probabilidades, tenho certeza de que você é o mesmo West que eu disse Kim. O que me leva a perguntar, qual é a sua origem, Damon? Houve outra resposta de silêncio à pergunta de Kim. Damon não abriu a boca, que estava comprimida em uma linha, e apenas encarou Kim com o rosto inexpressivo. Oclumência que notou a falta de emoção. Imagino quanto tempo isso duraria. Vamos, não seja tímido. Damon ergueu as mãos, e 2 anéis, um em cada dedo anelar, brilharam com um brilho amarelo intenso. Ele estendeu as mãos para a frente, e raios de magia laranja voaram em direção a Kim. Um escudo mágico branco-azulado surgiu na frente de Kim e recebeu o impacto dos feitiços de Damon. Fatiar. Kim pescou surpreso quando um rasgo surgiu em seu escudo quando o jato de magia começou a dividir sua magia. Que magia é essa? Pensou Kim. Ele nunca tinha visto esse tipo de feitiço de corte, se é que podia chamá-lo assim. Não era forte nem carregado de magia, mas ainda assim cortava um escudo lançado com magias muito mais poderosas em mente. Kim ergueu a mão, e um orbe vibrante de magia brilhante se manifestou sobre sua palma. Ele o mirou na direção do feitiço que se aproximava e deixou o orbe disparar um feixe denso de magia que engoliu o feitiço de Damon junto com seus próprios escudos, e então avançou em direção a Damon com uma investida feroz. Os anéis de Damon brilharam novamente. O feitiço de Kim parou bruscamente no meio do caminho, explodindo no que parecia ser uma barreira invisível, até que a magia do ataque de Kim se extinguiu. Kim abaixou as mãos e encarou Damon. Ei, esses focos mágicos são do tipo anel? Já os vi algumas vezes, mas nunca vi ninguém usar 2 ao mesmo tempo. E qual foi o feitiço que você usou para dividir meus escudos? Nunca vi nada parecido nos meus estudos. Você está se tornando cada vez mais fascinante, Damon. Preciso saber qual é o seu problema. O rosto de Damon se contraiu enquanto seus olhos se estreitavam. Ele virou o corpo para o lado e colocou uma das mãos na barreira amarela que bloqueava seu caminho. Os anéis brilharam novamente, e a barreira começou a tremer e gritar violentamente. Não vou deixar você ir tão fácil, disse Kim. Ele abriu a palma da mão para que uma corrente vermelha brilhante feita de Empyrean com um peso na ponta brotasse do meio da palma e a sacudisse em direção a Damon. Para a surpresa de Kim, o usuário do anel lançou uma bala feita de um material vermelho mágico e maleável e atirou o peso para o outro lado. Ele usou Empyrean, pensou Kim. Mas a cor era mais escura que a minha. O feitiço dele era uma versão diferente da minha? Damon, que não estava a par dos pensamentos de Kim, avançou para o ataque. Dezenas de lâminas feitas do Empírio mais sombrio apareceram ao redor de Damon. Os olhos de Kim se arregalaram ao ver o que pareciam descargas vermelhas de arcos elétricos dançando ao redor de cada lâmina. Ele atingiu o nível de adicionar propriedades elementais ao Empyrean, pensou Kim, seus olhos se movendo entre Damon e suas construções mágicas surpreso. Empyrean era um material mágico, capaz de assumir uma gama de propriedades físicas, limitadas apenas pela habilidade e conhecimento do conjurador. No entanto, atingir uma ampla gama dessas propriedades físicas era uma tarefa complexa ao usar Empyrean. Empyrean podia assumir os estados sólido, líquido e gasoso. Podia se tornar flexível, rígido, semissólido ou qualquer forma de propriedades semelhantes. No entanto, esse era apenas um nível. Acima desse nível, propriedades adicionais como adicionar carga elétrica, fazer Empyrean queimar, ou um atributo de gelo que poderia congelar objetos ao contato, entre outras propriedades semelhantes. Os arcos vermelhos ao redor das lâminas eram claramente um atributo de relâmpago adicionado ao Empyrean. Certo, então é assim que vamos fazer, disse Kim para Damon. Hora de tirar as luvas de criança. Damon não respondeu, e as dezenas de lâminas empíricas dispararam em direção a Kim com relâmpagos dançando ao redor delas. De repente, a temperatura no corredor entre as 2 barreiras amarelas caiu, e as lâminas que avançavam em direção a Kim diminuíram a velocidade. Como se a energia tivesse sido sugada delas, e em pouco tempo, elas congelaram no ar. A respiração de Kim e Damon se transformou em névoa branca. Os anéis de Damon brilharam ainda mais, e as lâminas empíreas começaram a chiar com arcos de relâmpagos e vibrar enquanto ele aplicava mais magia para fazê-la se mover. No entanto, seus olhos se arregalaram ao ver que não só as lâminas não se moviam, como um depósito de gelo começava a se formar sobre elas. Gelo, murmurou Damon. Isso é. Kim levantou o braço e cerrou o punho para que as lâminas empíricas de Damon se quebrassem em pedaços vermelhos e frios. Desta vez, Kim não falou com Damon. Ele deixou a magia fluir por seu corpo, alcançando cada músculo, e disparou em direção a Damon como uma chita. Rápido! Exclamou Damon. Sua magia vibrou, e o piso de mármore abaixo entre Kim e ele se rompeu, e o chão começou a tremer e se partir, com o objetivo de desequilibrar Kim. Kim não piscou, recuou ou diminuiu o ritmo. Ele chutou o chão e deu um salto para cima, impulsionado pela magia corporal. Kim não parou e imediatamente lançou magia de vento para empurrá-lo para cima e para frente. Ele estendeu as mãos para frente, e lâminas de vento saíram de seu corpo e se moveram em direção a Damon. Damon, embora surpreso, não perdeu o foco da luta e imediatamente contra-atacou com magia de vento que surpreendeu Kim, já que seus ataques de vento foram anulados. Damon não parou, e as peças quebradas se transfiguraram em chakras metálicos e dispararam em direção a Kim em pleno voo. Kim não olhou para os chakras de metal e lançou 2 magias simultaneamente.
Os discos de metal que se aproximavam gemeram e se desfizeram em bolas, enquanto um martelo de guerra com um cabo longo feito de Empyrean se manifestava em suas mãos, erguido acima de sua cabeça, pronto para ser lançado diretamente sobre Daemon. As pupilas de Daemon dilataram-se. Ele ergueu as mãos acima da cabeça, e os anéis gêmeos brilharam intensamente enquanto um escudo se manifestava acima dele. Bang! O martelo de guerra atingiu o escudo de Daemon. O escudo tremeluziu, seu brilho diminuindo enquanto o martelo de Kim danificava sua integridade, que não parou até que o escudo que o bloqueava de Daemon desaparecesse e aterrissou no chão. 2 feitiços se carregaram em sua palma e os lançaram em direção a Daemon no exato momento em que o escudo se rompeu. Isso vai doer, pensou Kim enquanto dava alguns passos para trás. No momento seguinte, um escudo roxo profundo surgiu na frente de Daemon, bloqueando novamente o ataque de Kim, que não hesitou e deixou os feitiços se dissiparem. Em vez disso, lançou outra magia, muitas vezes mais potente que o ataque anterior. Ele novamente deixou a magia atingir o escudo roxo, e uma explosão estrondou com o impacto. Quando a magia se estabilizou, Daemon ficou atrás do escudo, olhando fixamente para Kim. Não vai funcionar, disse Daemon com uma expressão complicada no olhar. Kim, com os olhos arregalados, encarou o escudo imperturbável. Não havia sequer um resquício de dano nele. Sem dizer uma palavra, Kim carregou sua magia e lançou uma magia ofensiva explosiva ainda mais poderosa contra o escudo, enviando explosões mais altas e brilhantes, contidas apenas pelas barreiras amarelas que Kim havia lançado. Não desperdice sua energia, disse Daemon, olhando para o brilho suave sob suas roupas, em seu decote. O escudo não vai se quebrar. Kim não parou e começou a bombardear o escudo com magias cada vez mais fortes até que não conseguiu mais lançar uma magia mais forte que não prejudicasse a integridade estrutural de Hogwarts. Ele encarou o escudo e Daemon por um tempo antes de se sentar no chão. Você deve ser poderoso para conseguir conjurar um escudo que eu não consigo nem arranhar, disse ele. É um item mágico, disse Daemon enquanto observava Kim lançar magia no chão, restaurando-o ao estado anterior à luta. Então, quem é você? Perguntou Kim. Você é o filho secreto do meu avô, que ele manteve escondido da família? Ou você é o filho ilegítimo do meu falecido pai, que ele teve com uma mulher que não é minha mãe? Daemon não respondeu, embora houvesse algo em seus olhos que Kim não conseguia identificar. Pode me dizer, eu realmente não me importo se houver outro Ash por aí, disse Kim. Além disso, se você for da família, eu gostaria de saber mais sobre você. E como você estava no escritório da Eide, parece que sabe sobre mim. Então é justo que você compartilhe um pouco sobre você. Escute. Daemon suspirou. Ele ficou em silêncio por um momento e encarou Kim através do escudo roxo. Após alguns instantes de silêncio, ele enfiou a mão nas roupas e agarrou a corrente do pescoço. E um brilho de anel depois, o escudo roxo havia desaparecido. Escute, não estou dizendo isso só para evitar responder, mas não posso realmente te dizer. Os olhos de Daemon se arregalaram ao ver um sorriso no rosto de Kim. No instante seguinte, gelo se ergueu do chão, e antes que pudesse piscar, estava coberto por um bloco de gelo até o pescoço. Seu olho saltou para baixo, tentando olhar para as mãos, mas ele só conseguia sentir os anéis em suas mãos sendo arrancados de seus dedos e tirados dele. Kim se levantou do chão e caminhou em direção ao Daemon congelado e estendeu a mão enquanto os anéis envoltos em bolsas de água voavam para fora do gelo e pousavam em suas mãos. Devolva isso. Kim pegou o anel e o levantou até a linha dos olhos para observá-lo. Você não deveria confiar tão facilmente no seu oponente, disse Kim. Quer dizer, mesmo que você seja um Ash, eu não te conheço, então a culpa é sua. Daemon rosnou enquanto olhava para Kim com raiva, a traição brilhando em seus olhos. Vou dar uma olhada mais tarde. Kim guardou os anéis no bolso e olhou para Daemon. Por enquanto, eu gostaria de obter minhas respostas. Pelo visto, você não vai conseguir isso da sua boca, então vamos usar a rota mágica. Ele se aproximou de Daemon e disse, se você olhar nos meus olhos e relaxar, tudo acabará antes que você perceba. Os olhos de Daemon se arregalaram, percebendo o que aconteceria, e ele não conseguia fechá-los, pois a magia os mantinha abertos. Não, espere. Pare. Nossa, não consegui ver com esta luz, mas você tem heterocromia. Que legal. Bom, pelo menos um deles é cinza-pedra. Pare. Por favor, você não quer fazer isso. Ki estendeu a legilimência para a mente de Daemon com um sorriso calmo. O sorriso congelou e desapareceu enquanto Daemon tentava se libertar do aprisionamento. Ele não conseguia sentir uma mente onde deveria haver uma mente. Sua legilimência não conseguia encontrar a presença de uma mente dentro de Daemon. Era algo que nunca acontecerá. Todos tinham uma mente, não importando se estavam desprotegidos como um bebê recém-nascido ou tão protegidos quanto a de Alanda Badeley. Daemon, onde está sua mente? Kim franziu a testa ao não ouvir nada de Daemon, nem mesmo sons de luta. Ele se concentrou no rosto dele e viu que os olhos arregalados de Daemon o fitavam. Para onde você está olhando? Ele se virou e de repente se deparou com um homem vestido de terno parado atrás dele, olhando para ele com olhos que ele só tinha visto em 2 outras pessoas. Antes que ele pudesse falar ou fazer qualquer movimento, seu corpo inteiro congelou. Cada músculo o traiu e se recusou a obedecer ao seu comando. Gostaria que meu filho fosse libertado. Capítulo 307. Gostaria que meu filho fosse libertado. Kim, com os olhos arregalados, encarou o homem. Era tudo o que ele conseguia fazer quando seu corpo estava sob a influência de magia de ligação. Algo que, não importava o quanto Kim resistisse sem nenhuma quantidade de magia ou feitiços, não se movia nem um pouco. O homem parecia ter quase 30 anos, o que em termos de expectativa de vida humana mágica, significava que ele estava pelo menos se aproximando dos 60. Mas esse fato só permanecia na mente de Kim, enquanto sua mente era dominada pelos olhos cinza-pedra e cabelos negros como a zeviche do homem. Ele só vira essas feições em 3 pessoas, ele mesmo, George e Lia.
Você é Adam West? Perguntou Kim. Ele já tinha visto fotos do seu falecido pai e com certeza conseguia ver semelhanças. O homem olhou para ele antes de se virar novamente para Damon. O gelo que prendia Damon se transformou em uma névoa branca que foi levada por uma rajada de vento, tudo sob o comando do homem de olhos cinza-pedra. Pai, disse Damon com a cabeça baixa sem ousar olhar para o pai. Damon, disse o homem, você é um grande imbecil. Damon estremeceu com a escolha das palavras, e sua cabeça abaixou ainda mais, seus olhos não fixos em seus pés. Normalmente não digo isso a você, mas quando você ignora o bom senso básico e se mete em algo que não conhece ou sobre o qual não tem conhecimento algum, não tenho escolha a não ser me perguntar se a minha imagem de você como um jovem brilhante precisa ser reavaliada, disse o pai de Damon. Estou pensando seriamente se devo puni-lo aqui e agora, e a única razão pela qual estou em dúvida é que este não é o momento nem o lugar para isso. Damon se encolheu diante das palavras cortantes do pai, que falava num tom grave e direto, sem um pingo de humor ou leveza. Damon só conseguia imaginar a expressão no rosto do pai, só que não seria a que ele costumava exibir, e isso o assustou o suficiente para que ele não olhasse para ele enquanto falava. Então, antes de voltarmos para casa e termos uma discussão séria sobre suas ações de hoje e a cadeia de consequências terríveis que isso poderia ter causado, sugiro que você reserve um tempo e pense bastante sobre o que fez hoje, porque mesmo que eu, hipoteticamente, não fosse repreendê-lo, o que acredite, eu definitivamente farei, sua mãe não teria tanta misericórdia. Damon estremeceu quando seu pai terminou de falar e não conseguiu mais parecer tão lamentável. O pai de Damon olhou para as mãos cerradas do filho. Onde estão seus anéis, Damon? Ele os levou, disse Damon com a voz fraca. O homem voltou a olhar para Kim, que sentiu os bolsos se abrirem, e logo 2 anéis metálicos voaram para as mãos do homem. Ele ergueu um anel até a altura dos olhos e os observou antes de repetir o processo com o outro. Depois de terminar, o pai virou-se para o filho e mostrou-lhe os anéis mágicos. Vou guardá-los comigo até voltarmos para casa, e deixarei sua mãe decidir quando você os receberá de volta. Você não pode fazer isso não é justo. Você não está em posição de me dizer o que é justo e o que não é. A voz severa de seu pai fez Damon recuar e demonstrar sua frustração apenas por meio de dentes cerrados, olhos brilhantes e punhos cerrados. Que estava ouvindo a conversa entre pai e filho, finalmente aproveitou a oportunidade para falar quando a conversa caiu num tom tenso. Ei, eu não sou de interferir no tempo em família, mas você pode me soltar? Está ficando desconfortável aqui. O homem olhou para Kim por um tempo antes de dobrar levemente o cotovelo e levantar o pulso. Uau! Que exclamou quando seus pés deixaram o chão, e ele foi erguido no ar, sem nem ter a opção de se debater desajeitadamente com o corpo amarrado com força. Ei, me soltem. Eu consigo andar e estou disposto a cooperar. O homem ignorou Kim e olhou para Damon. Siga-me antes de se virar para andar, com Damon seguindo a pé e Kim planando no ar. Damon riu baixinho enquanto passava por Kim e ia logo atrás do pai, fazendo Kim encará-lo. Ei, vocês não têm permissão para entrar aí, disse Kim quando percebeu para onde o homem os estava levando. O homem ignorou Kim mais uma vez, abriu a porta do escritório da Aide com um olhar e entrou. Depois de entrar, parou e olhou ao redor do escritório por um bom tempo em silêncio. Seu olhar passou da mesa de escritório na frente para a parede de vidro na lateral e percorreu toda a decoração e bugigangas que adornavam o ambiente. Damon, vai e espere na oficina enquanto eu limpo essa bagunça, disse o homem e acenou com a mão para que o mecanismo de trava da porta da oficina se abrisse. Damon olhou para seu pai e Kim por um segundo antes de entrar na oficina, deixando Kim e seu pai sozinhos. O homem estalou os dedos, e Kim caiu no chão, com suas amarras também se soltando. Kim se recompôs bem a tempo de permanecer de pé, embora com um leve tropeço. Se fosse outra situação, Kim teria recorrido à magia para lutar ou fugir, mas na situação atual, onde o homem o havia incapacitado completamente sem esforço algum, a melhor estratégia ali era ver o que o homem queria. Ele não me fez mal até agora. O homem caminhou até a cadeira atrás da mesa do escritório. Parou e olhou para a cadeira confortável, com almofadas e apoio de costas de verdade, que a história havia trazido para substituir o banquinho básico de Kim. Enquanto o homem olhava para a cadeira, ela se deformou e rangeu, transformando-se em um banquinho para o homem se sentar. Sente-se, disse o homem, gesticulando com a mão para que uma cadeira fosse colocada à sua frente. Kim sentou-se no banco do cliente, algo que o deixou um pouco desconfortável. Durante sua gestão, ele havia ficado do lado oposto da mesa onde o desconhecido estava sentado. Desculpe por toda essa bagunça, disse o homem. Eu não acreditava que meu filho faria tanta bagunça. Kim observou o homem por um momento. Seu tom parecia genuinamente apologético, embora suas expressões faciais não refletissem esse tom. Ele deu de ombros. Além da invasão de domicílio, seu filho não causou muitos danos, embora, nos dias de hoje, esses pequenos delitos possam ser sérios, especialmente em Hogwarts. Assim, invadir Hogwarts supostamente é algo muito importante. Sim, é o que todo mundo diz. Kim riu, lembrando-se do fato de que houve invasões notáveis no castelo. E pensar que os Comensais da Morte invadiriam o castelo em breve, disse o homem. O quê? Os olhos de Kim se fixaram no homem que permanecia sentado, indiferente, como se não tivesse dito nada de importante. O que você disse? Eu disse Comensal da Morte em Hogwarts. Como você sabe disso? Você tem alguma ligação com o Comensal da Morte? Perguntou Kim, a emoção desaparecendo do rosto. Espere um minuto. Você ainda não me disse quem é. Você é filho ilegítimo do seu avô, ou algo assim? O homem riu baixinho. É muito engraçado para mim que você não consiga me reconhecer. Claro que já faz séculos, mas acho que minha aparência não mudou tanto assim. Kim franziu a testa. Não conseguia entender o que o homem estava falando. O que você quer dizer com? A percepção foi repentina, pesada e cortou a confusão como uma lâmina afiada. Kim se inclinou para frente na cadeira e falou com uma voz sombria. Prove. Prova, hein?
Bem, que tal você deixar a voz na sua cabeça assumir o controle? Estou interessado em conversar com essa versão. Nem brinque com isso. Ki lançou um olhar furioso, sua magia flamejando enquanto as coisas chacoalhavam no escritório. E isso não é prova suficiente. Esse segredo não é forte o suficiente, afinal, o segredo mais forte era aquele que só uma pessoa conhecia. Se você é quem diz ser, então sabe o que se qualifica como prova. Bem, que tal o fato de você trabalhar como um justiceiro invisível e brutal? Não fuja disso. Não gosto de tocar nesse assunto. Não faz mais parte da minha vida. Ao contrário de você, eu segui em frente e suspirou o homem mais velho e massageou a têmpora, que não demonstrou nenhuma reação e manteve o olhar fixo em. Mas se você insiste, então eu vou tocar no assunto uma vez, disse o homem. Ele olhou para Kim e falou suavemente. Este mundo supostamente parece saído de uma obra de ficção, e você é um estranho. Nós o ultrapassamos aos 4 anos e bem, acho que isso basta. Feliz agora? Nem um pouco, respondeu Kim rispidamente. Desta vez foi ele quem esfregou a têmpora, mas ao contrário do seu companheiro relaxado, sentia uma dor de cabeça chegando. Acredito que encontraria meu eu mais velho. Como devo reagir a isso? Que tal uma saudação? Disse Kim do futuro com um sorriso relaxado. Olá, Kim. Eu sou Kim. Você? Kim encarou o homem incrédulo. Como você pode ser tão indiferente a isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer com? O que você quer dizer? Você não deveria estar aqui. Você acha que eu não sei disso, disse Kim do futuro. Por que você acha que estou aqui? Para uma viagem de lazer? Não. Estou aqui para limpar a bagunça. Você fala como se isso não fosse problema, seus zombou Kim. Você é a principal causa de todo esse problema. Como é? Não fiz nada de errado aqui. É claro, Kim zombou novamente. Apontou para a porta fechada da oficina. Não tem como aquele cara ser capaz de criar um dispositivo como um vira-tempo que permita ao usuário viajar décadas no tempo, muito menos lançar magia temporal com efeitos semelhantes. Ei, é do meu filho que você está falando, disse Kim do futuro. Meu filho é o mais talentoso da idade dele. Se eu fosse comparar, Damon estaria no mesmo nível de Dumbledore e Ridley quando tinham a idade dele. Bom para ele. Mas isso não muda o fato de que mesmo que eu não tenha feito uma fração do progresso, isso seria necessário para este tipo e nível de viagem no tempo. Se eu não conseguir, esqueça Dumbledore, o Lorde das Trevas ou mesmo Grindelwald, e portanto, duvido que Damon consiga fazer isso. E honestamente, a única outra maneira de ver isso acontecendo é que você foi descuidado e você errou, fazendo com que tudo isso seja sua culpa. Não gosto do seu tom, garoto, disse o Kim do futuro. Talvez seja melhor você se conter. Só estou apontando o defeito onde ele está, velho, disse Kim. Sua pele afinou com a idade? Que tragédia, espero não ficar como você. Eu sempre fui tão irritante, disse o Kim do futuro. Não, acho que não. Você tem aquela qualidade irritante de ser irritante. O presente e o futuro, passado e presente, olhavam um para o outro com narizes empinados, olhando um para o outro de cima para baixo. Certo, chega disso, disse Kim. Espero que você tenha um jeito de consertar essa bagunça, porque você e eu sabemos como as coisas podem acontecer quando as leis temporais são alteradas. Capítulo 308. Vamos começar do começo, disse Kim batendo o dedo no braço da cadeira. Você e Damon viajaram no tempo além do limite de segurança de 5 horas. Então, por favor, me diga que vocês sabiam o que estavam fazendo antes de criar um aparato de viagem no tempo que não implementa esse limite como restrição. Viajar no tempo era perigoso, e retornar por longos períodos podia causar desastres catastróficos. O Departamento dos Inomináveis do Ministério da Magia Britânico havia experimentado viagens no tempo enviando um dos seus de volta no tempo por vários séculos. O experimento, embora um fracasso perigoso, ensinou aos Inomináveis muito sobre viagens no tempo. A mulher enviada de volta no tempo ao ser puxada de volta ao presente envelheceu rapidamente o tempo em que foi enviada de volta séculos, e morreu quando sua vida se esgotou. Não apenas isso, mas as interações da mulher com o passado causaram mudanças massivas na linha do tempo. O experimento resultou na morte de pessoas, em outras voltando à vida e em várias outras sendo apagadas da existência, um fenômeno conhecido como não-nascimento. Cânone. Você voltou algumas décadas no passado, disse Kim para o Kim do futuro, e pelo seu comportamento, você não está preocupado com as consequências. Então presumo que você descobriu como viajar no tempo sem desencadear esses efeitos colaterais desagradáveis. Magia temporal ou cronomancia são campos vastos, meu jovem e ingênuo eu. Não posso afirmar que dominei o tempo, então tudo o que posso dizer é que é um trabalho em andamento. Kim do futuro deu de ombros. E não me olhe assim, você bem, nós viajamos no tempo sem saber nada sobre magia temporal. Sua oclumência deve ter piorado, disse Kim com o humor piorando. Eu segui um conjunto rigoroso de regras e restrições quando viajei, mantive minha pegada mínima, viajei apenas dentro do limite permitido e, mais importante, me certifiquei de não me encontrar. Este caso, por outro lado, tem uma pessoa que ainda não nasceu viajando para o tempo anterior ao seu nascimento. Vocês dois viajaram muito além do limite estável. E não preciso dizer isso, mas estamos nos encontrando pessoalmente. Muito bem, afirmando o óbvio, disse o futuro Kim. Sim, eu sei de todos esses fatos. E obviamente, se não estou surtando, então cuidei desses fatores. Kim estava prestes a dizer algo, mas o Kim do futuro levantou a mão e continuou a falar. Você não precisa se preocupar com a natureza de circuito fechado da viagem no tempo. Um circuito fechado era uma proposição temporal na qual, por meio de uma viagem no tempo, uma sequência de eventos está entre as causas de outro evento, que por sua vez, está entre as causas do primeiro evento mencionado. Em palavras simples, quando um evento futuro é a causa de um evento passado, que por sua vez é a causa do evento futuro. A viagem no tempo alcançada por meio de vira-tempo era o tipo de viagem no tempo em circuito fechado.
Você não precisa se preocupar que, porque eu viajei no tempo, você no futuro passará por essa mesma situação e viajará de volta no tempo, concluiu Kim do futuro. Isso não vai acontecer com você. A viagem no tempo em circuito fechado não podia mudar o passado, pois o que estava para acontecer sempre aconteceria, com a viagem no tempo sendo parte desses eventos. Assim que um Kim West acionasse a viagem no tempo em circuito fechado, todos os Kim que seguissem em frente seguiriam o mesmo caminho. Durante a horda de dementadores à beira do lago, Kim sempre seria salvo por uma versão futura de Kim. Essa versão dos eventos sempre esteve gravada em pedra? Tal era a teoria do circuito fechado da viagem no tempo. Então, você está dizendo que essa viagem no tempo não está de acordo com a teoria do circuito fechado, disse Kim. Você realmente encontrou um jeito de fazer isso? Claro que sim. Com quem você pensa que está falando? Disse Kim do futuro. Como você fez isso? Isso passaria despercebido para você, então não adianta eu explicar a lógica por trás de tudo. O rosto de Kim se contraiu, e uma veia furiosa latejou em sua têmpora. Isso não muda o fato de que você errou feio, ele retrucou. Isso já está ficando velho. Invente algo novo, disse Kim do futuro. Está claro que seu filho não é capaz de lançar magia temporal forte o suficiente para viajar de volta no tempo. Então presumo que ele tenha usado um dispositivo que você criou. Isso mesmo, suspirou Kim do futuro. Então me diga, como ele conseguiu algo tão perigoso? Perguntou Kim. Ele tinha todas as coisas perigosas guardadas a 7 chaves e mágica dentro da maleta. Era incompreensível que uma versão futura dele fosse tão descuidada. Eu sei o que você está pensando, disse o Kim do futuro, olhando para Kim. Ele suspirou. Ele entrou na minha oficina em casa e roubou quando eu não estava olhando. Isso é pura estupidez, disse Kim sem rodeios. Por que você não colocou sentinelas ao redor da sua oficina? Porque ao contrário de você, minha oficina não fica em Hogwarts. É na minha casa, onde não preciso me preocupar com invasões, e acredite, minha casa é um pesadelo para quem quer invadir minha família e minha privacidade. E não é como se estivesse completamente desprotegida. Tem proteção de ponta disponível publicamente na minha época. O que significava que o Kim do futuro tinha tecnologia que não havia divulgado ao mundo. De que adiantou isso, já que um adolescente conseguiu vencê-lo? Por que não foi ativado? Kim do futuro suspirou mais uma vez. Eu desativo quando estou trabalhando lá porque não gosto da interferência mágica das proteções e feitiços enquanto trabalho em projetos muito delicados e sofisticados. E Damon entrou sorrateiramente durante uma emergência quando eu não tive tempo de ativar a proteção. Que emergência? Minha filha tropeçou e caiu. O que? Minha filha caiu no jardim e ralou o joelho. Eu tinha um microdrone com sistema de áudio e vídeo seguindo-a por toda parte, então, quando ela começou a chorar, tive que correr para perto dela. Só voltei à oficina mais tarde naquela noite e como não estava trabalhando no vira-tempo, não percebi que ele havia sumido. Entendo, disse Kim. Ele não conseguia entender a imagem. Como Damon sabia que você estava trabalhando em algo assim? Por causa do meu histórico de trabalho em projetos que, tecnicamente, podem ser vistos como perigosos, tenho que contar no que estou trabalhando no momento. Normalmente, ele está na escola, mas ele estava em casa quando falei sobre isso. Que não sabia se deveria considerar isso uma desculpa válida ou não, então decidiu seguir em frente. Como você sabia que Damon tinha viajado de volta? Perguntou Kim. Quer dizer, você chegou aqui bem rápido. Quando você atinge um nível de magia temporal como o meu, aprende a sentir quando há mudanças nos fluxos temporais ao seu redor. Eu consigo sentir as distorções, desde que estejam a algumas dezenas de quilômetros de distância. E Damon estava apenas em seu quarto, então as distorções, quando ele pulou, soavam como sinos ressoando. Entendo, então você tem várias versões dos seus vira-tempo? Não, tenho vários protótipos, mas só tinham funcionando, que é o que o Damon pegou. Vim aqui usando magia temporal, suspirou ele, que ainda não tenho prática nem experiência. Graças a Deus, agi rápido quando as distorções temporais ainda estavam frescas. Senão não teria conseguido localizá-lo. Isso é sorte demais para mim. Concordo. E agora? Perguntou Kim. Você vem dizendo que precisa consertar as coisas, e como isso não é um ciclo fechado, nem sei ao certo que tipo de problemas precisam ser resolvidos. Há algumas coisas que preciso abordar e que você não precisa saber. Que estalou a língua antes de olhar para o seu eu futuro. Ele tinha que admitir que gostava do que estava vendo. Parecia elegante e bem constituído, e mesmo sem ter contado muito sobre si mesmo, parecia que as coisas estavam indo bem para ele. Então, como vai a vida? Perguntou Kim. Kim do futuro olhou para Kim por um instante antes de um sorriso surgir em seu rosto. É bom, disse ele. A vida depois do cânone tem sido muito mais do que você está vivendo agora. O mundo tem muito mais a oferecer do que Hogwarts, e há tantas pessoas interessantes por aí para conhecer e aprender. Pessoas como o Sr. Alan? Sim, pessoas como Alan. Ah, agora que me lembrei. Você vai ser aprendiz dele depois de Hogwarts. Sim, esse é o plano. Então, você invadiu a mente dele? Perguntou Kim. A expressão no rosto do Kim do futuro dizia tudo. Ele parecia repulsivo com o assunto, e falar sobre isso era a última coisa que queria falar. Você não conseguiu arrombar? Consegui invadir a mente dele, claro, mas era tarde demais, disse Kim do futuro. Ele já era velho quando comecei a ser seu aprendiz, e quando consegui adquirir habilidade suficiente, ele já estava em declínio. Não consegui competir com ele em seu melhor momento. Então o Sr. Alan é. Kim do futuro assentiu. Faz um tempo. Um silêncio caiu entre os dois. Vamos em frente, disse Kim do futuro, acenando com a mão. Ele olhou ao redor do escritório da Eide. Faz tempo que não venho aqui. Da última vez que estive no escritório, não parecia nada com isso. Quando você esteve aqui? Já faz uma década, mais ou menos. Damon é o atual proprietário, e eu não sei o que ele fez com o lugar, disse o futuro Kim. Sério? Ele pegou sozinho, ou você mexeu os pauzinhos?
Espero que ele não tenha pegado AIDS porque ele é seu filho. Ele conseguiu por conta própria. Os proprietários ativos da Eide só sabem sobre mim e os outros proprietários mais antigos quando se formam em Hogwarts. Então o antecessor de Damon não sabia que fui eu quem criou a Eide. Até alguns meses atrás, nem mesmo Damon sabia que fui eu quem criou a Eide. O quê? Você não contou a ele? Não vou mentir dizendo que não esperava que Damon conseguisse a Eide. Então me abstive de contar a ele para que fosse completamente justo e me certifiquei de que nem Luna nem Astoria lhe contassem nada. O assunto seria revelado a ele depois que se formasse no encontro anual de proprietários da Eide, mas Astoria não conseguiu ficar de boca fechada e bem, aqui estamos. Luna e Astoria, hein? Como elas estão? A maldição do sangue ainda está lá? Astoria foi curada há algum tempo, antes de completar 30 anos. Quanto à Luna, ela é magizoóloga, como pensávamos. Eu a visito uma vez por mês, onde quer que ela esteja explorando. Ambas são bem-sucedidas em suas respectivas áreas e, pelo que posso perceber, estão felizes com suas vidas. E o Ed e o Marcus? Vocês ainda são amigos deles, certo? Um grande sorriso surgiu no rosto do futuro Kim. Eles ainda são meus melhores amigos. Graças à magia por isso. Ambos estão se saindo muito bem. Ed joga em um time de quadribol de propriedade deste que vos fala. Marcus acabou trabalhando para os negócios da família e, como esperávamos, ele trabalha em estreita colaboração com Lia. Ah, Lia, como ela está? Ela se tornou a mulher mais poderosa do mundo? Ela tem. Kim do futuro riu completamente entretido. Eu disse a mesma coisa a ela quando ela assumiu a presidência da empresa. Ela ficou bem feliz quando eu contei. Kim do futuro tirou um estranho relógio de bolso do bolso e o abriu para olhar um mostrador brilhante e cintilante. Acabou o tempo, garoto. Temos que ir agora. Preciso resolver esse problema e não tenho muito tempo. Kim do futuro suspirou. Por que Damon teve que fazer isso hoje? Minha noite estava marcada com minha querida sobrinha, e agora não sei se vou conseguir ir. O Kim do futuro se levantou do banco do bar, mas antes que ele pudesse ficar em pé, Kim falou. Ei, escute. Capítulo 309. Ei, escute. O Kim do futuro se afastou da porta vermelha da oficina para encarar Kim e contemplou seu eu mais jovem por um instante e meio antes de suspirar. O Kim do futuro recuou para trás da mesa do escritório e sentou-se novamente no banco transfigurado. Eu pensei que você estava evitando o assunto porque entendia a situação e a minha situação, um sorriso irônico se formou em seus lábios. Mesmo sabendo que você vai me perguntar, vá em frente e diga. Kim deu um sorriso amargo. Ele não queria tocar no assunto. Como Kim do futuro havia dito, a circunstância não facilitava para ele, Kim do futuro, responder as perguntas. Você pode me ajudar com a maldição? Ele perguntou. Assim, a maldição. Faz muito, muito tempo que não ouço ou penso nisso, suspirou Kim do futuro, com um olhar distante. Sei que você não vai acreditar em mim porque eu não acreditaria, mas a melhor coisa que você pode fazer aqui é se ajudar. Não há como escapar da maldição. Nós dois sabemos melhor do que ninguém que lidar com a maldição do pecado é a última coisa que queremos fazer. Nunca. Mas a realidade da situação é que no dia em que você mergulhou de volta no cofre do pecado, você tornou esta luta solitária, pelo menos nesta fase da batalha. Você realmente não pode me ajudar? A maldição é tão ruim que nem você pode me ajudar? Tenho certeza de que, na sua idade, eu seria muito melhor em magia da alma do que o Sr. Alan é agora. Eu deixei o Alan comendo poeira na magia das almas há muito tempo, garoto, disse Kim do futuro, zombando. E sim, eu tenho habilidade suficiente para fazer a maldição do pecado desaparecer da sua vida, mas não posso fazer isso agora? Levaria algum tempo para eu trabalhar com você para tirá-la da sua paisagem espiritual. Ela está presa aí como um parasita se apoderando de você. Mas como está claro aqui, não posso ficar aqui pelo tempo necessário. Kim se recostou na cadeira e massageou a têmpora. Não era como se ele não esperasse que seu eu futuro fosse capaz de fazer seus problemas desaparecerem. Dê-me algo que me ajude, qualquer coisa serve. Kim do futuro encarou Kim por um momento silencioso, fazendo-se sentir desconfortável, e quando Kim estava prestes a ignorar a pergunta, Kim do futuro falou. Tenho 3 coisas que posso te dizer. Primeiro, livre-se da maldição o mais rápido possível. Não há vantagem em adiá-la, e isso não lhe trará nenhum valor adicional. O segundo é o mais importante, então ouça com atenção. Você é você. Não se esqueça de que, independentemente de estar sob a influência da maldição ou não, Kim West continuará sendo Kim West. Kim franziu as sobrancelhas. Ele conseguia entender a lógica por trás do primeiro ponto, mas a formulação do segundo era particularmente vaga. E finalmente isso pode parecer absolutamente terrível, mas quando você se livrar da maldição, volte para o cofre do pecado. O quê? A única palavra foi suficiente para mostrar a reação de Kim, e a estranheza que ele sentia estava aumentando em seu tom. Sim, você não está me ouvindo mal, disse Kim do futuro. Você precisa entrar de novo. Vai se arrepender se não entrar. Quanto mais você adiar a resolução da maldição, mais adiará sua descida ao cofre. E quando descobrir o que estou falando, vai se arrepender da sua decisão. A ruga suave de Kim se transformou numa carranca raivosa que se contraía entre as sobrancelhas. Ele estava confuso e sinceramente arrependido de ter perguntado ao seu eu futuro, porque se antes estava hesitante e sensível sobre sua próxima luta contra a maldição, agora parecia que seu eu futuro havia pegado uma seringa e injetado puro caos diretamente em sua mente. Vou pensar nisso, disse Kim, tentando seguir em frente. Passou a mão pelos cabelos e suspirou, resmungando. Por que você teve que dizer isso? Para inventar? Agora é só nisso que consigo pensar. Um sorriso irônico surgiu no rosto do Kim do futuro. Não se preocupe com isso. Não vai te incomodar por muito tempo. Você diz isso, mas eu nem sei como vai ficar quando eu baixar meu escudo. Virá intuitivamente.
Quando estiver no meio disso você saberá o que fazer, disse Kim do futuro, e Kim notou que seu eu do futuro mais uma vez tinha a mesma expressão de quando ele, Kim, havia tocado no assunto da maldição do pecado. Mesmo que eu não possa revelar a você, espero que entenda que ficará bem. Os olhos de Kim se encontraram e um largo sorriso surgiu no rosto do futuro Kim, e ele disse algumas palavras em um tom firme, mas reconfortante, que fez os olhos de Kim se arregalarem. Tudo vai ficar bem. Ei, você está usando alguma magia? Perguntou Kim enquanto se acalmava. Não, eu não vou usar nenhuma magia, eu prometo, disse Kim do futuro. É puro carisma, se é que posso dizer. Pare de usar magia. Eu te disse, não vou usar nenhum. A porta vermelha da oficina se abriu, fazendo com que os dois Kim se virassem em uníssono, deixando Damon parado na porta enquanto a uníssono entre seu pai e a versão mais jovem de seu pai o assustava um pouco. Boa hora, disse Kim do futuro, levantando-se e estamos prestes a partir. Damon deu um suspiro de alívio e saiu completamente. Seus olhos se voltaram automaticamente para Kim que o encarava. O que? Perguntou Damon. Por que você veio aqui? Perguntou Kim. Você tinha um dispositivo que poderia te levar a qualquer lugar no tempo, mas decidiu vir para esta data. Isso me deixa curioso sobre o seu raciocínio. Damon sentiu dois pares de olhos sobre si e desviou o olhar de ambos. Coçou a nuca e soltou um longo suspiro ao revelar os olhos fechados. Papai não tem muitos amigos. Ei, mas aqueles de quem ele é amigo, ele é muito próximo. Tio Marcos e Ed e, claro, tia Luna. E mais alguns que eu acho que papai realmente considera seus amigos próximos. Que olhou para o Kim do futuro. Hogwarts era um mundo fechado, mas o mundo real era tudo menos isso. Fazia sentido para Kim que seu eu do futuro mantivesse um pequeno círculo de amigos. Sabendo quantas pessoas desejariam se aproximar dele por seus próprios desejos egoístas e o viriam como uma forma de realizar esses desejos. E todos eles estão sempre me contando histórias sobre o papai, até os fantasmas só fazem elogios a ele, e acho que eu queria ver com meus próprios olhos, disse Damon. No entanto, ambos os Kim sentiam que havia muitas coisas não ditas. Kim pensou que talvez Damon tivesse sido comparado a ele e seu palpite parecia correto, pelo visto. Na verdade, eu não queria vir dessa vez, disse Damon. O quê? Kim do futuro franziu a testa. O que você quer dizer? Eu queria ir em algum momento no futuro, mas cometi um erro na entrada e acabei chegando nesta data. Sem que ninguém percebesse, os olhos do Kim do futuro se estreitaram por um breve momento antes de voltarem ao normal. Kim inteligentemente não abordou o assunto, o que pareceu criar um tom estranho na sala, e se virou para seu eu futuro para perguntar diretamente. Eu tentei entrar na mente dele antes. Por que não consegui encontrar nenhum único resquício de uma mente real dentro do corpo dele? Ah sim, isso foi por causa da magia rúnica que ainda estou mexendo. Ele tem uma corrente no pescoço com um conjunto rúnico inscrito dentro de um pingente. Enquanto ele não o remover, sua mente permanecerá oculta para um legilens. No entanto, como ainda estou mexendo, se você continuasse, teria conseguido encontrar a mente. Kim do futuro se virou para Damon e disse em tom de advertência. É melhor você não relaxar na sua oclumência. Esse pingente não é uma defesa definitiva e nunca seria. Não estou relaxando, disse Damon, revirando os olhos. Ah, ótimo, disse Kim, eu pensei que a oclumência tivesse dado um grande salto, e eu estava sendo superado por ele, sem ofensa, Damon. Se você diz... Damon olhou entre os dois Kims, imaginando como se dirigir à versão mais jovem de seu pai. Estamos prestes a ir embora, então você não precisa se preocupar em como chamá-lo, disse o futuro Kim. Kim deu de ombros. Ele estava bem, contanto que não fosse chamado de pai ou algo do tipo. E os focos de anel? Perguntou Kim. As leis sobre varinhas mudaram no país porque não permitem outros focos em Hogwarts. Damon balançou a cabeça. As leis são as mesmas. Comecei com uma varinha e ainda tenho uma. Os anéis eu os ganhei há 6 meses, ele olhou para o Kim do futuro. Eu estava mexendo com focos de anéis, por pura sorte, consegui criar um par de anéis que funcionam como um foco. Disse Kim do futuro quando seu eu mais jovem olhou para ele. Pedi para algumas pessoas testarem para verificar a compatibilidade, e Damon foi quem combinou os anéis melhor. Você está trabalhando em focos mágicos. Por quê? Perguntou Kim. Você os usa? Claro que não. Kim do futuro parecia profundamente ofendido. Eu não preciso usá-los para trabalhar com eles, embora isso torne as coisas muito mais difíceis de trabalhar. Além disso, por que você os faria brilhar? Isso era um tiro certeiro com pouca luz. Eu não adicionei o brilho. Kim do futuro apontou para Damon. Ele estava tentando parecer legal. Kim balançou a cabeça para Damon. Não é legal, cara. Damon revirou os olhos mais uma vez. O que eles sabem sobre ser descolados? Que olhou para seu eu futuro e transferiu sua voz diretamente para ele, impedindo Damon de ouvir a conversa. Ele tem heterocromia, disse ele, e eu sei que você estava tentando esconder algumas coisas, mas isso praticamente entrega tudo. Que olhou para os olhos de Damon, e as duas cores se destacavam. Uma era mais escura por natureza, enquanto a outra brilhava a ponto de ser a primeira coisa que alguém notaria em Damon. Isso te surpreende? A voz do Kim do futuro chegou diretamente aos ouvidos de Kim. Não sei como me sentir em relação a isso. Não penso em casamento, muito menos em ter filhos, e pelo que sei, você tem pelo menos 2 filhos, disse Kim. Não quero pensar nisso agora. Não precisa. Há coisas muito mais importantes em que se concentrar agora. Que assentiu, no entanto, seus olhos permaneceram fixos em Damon e em seus olhos. Tudo bem, vamos lá, Kim do futuro bateu palmas uma vez. Vamos, crianças, despedam-se como bons meninos. Ele é sempre assim? Perguntou Kim a Damon. Infelizmente, assentiu Damon. Crianças. Não importa a idade, são iguais, não dão valor às coisas boas. Kim do futuro balançou a cabeça. Virou-se para Kim e disse. Vai ficar agitado, então cuide-se e fique sempre de olho. Além disso, cuide do vovô, da Lia, do tio Elliot e da senhorita Rosey, suspirou ele. Vocês já sabem o que fazer, então só tomem cuidado, tá? Que assentiu em agradecimento.
Agora, é hora de irmos embora, disse Kim do futuro e olhou ao redor do escritório. E acho que não devemos fazer isso aqui. É muito lotado aqui, e as coisas podem ficar caóticas. Podemos fazer isso no corredor. Ficarei de olho enquanto vocês saem, disse Kim. Mostre o caminho, jovem. Kim caminhou até a porta do escritório e estava prestes a abri-la quando percebeu que não ouvia nenhum aviso. Virou-se para os dois viajantes do tempo. O que aconteceu? Apenas para ver o Kim do futuro erguendo a mão em sua direção. O quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que sua visão rapidamente se desviasse e ele se visse caindo lentamente antes que pudesse perceber mais nada. Capítulo 310. Os olhos de Damon seguiram o corpo do seu pai, que caía, após ser atingido pelo feitiço do pai, e se encolheram quando o Bak soou no quarto. Ele se virou para o pai, com os olhos ameaçando saltar das órbitas. O que foi isso? Ele perguntou. Kim do futuro ergueu o corpo de seu eu mais jovem e o fez flutuar até o assento que Kim acabará de desocupar. Cordas saltaram da cadeira de madeira e se enrolaram nos braços, pernas e tronco de Kim, prendendo-o em pé à cadeira. Você vai obliviá-lo? Kim do futuro olhou para Kim inconsciente. Toda a diversão e os sorrisos desapareceram de seu rosto, e tudo o que restou foi uma expressão de reflexão. Damon observou o rosto do pai e não conseguia se lembrar da última vez que o vira daquele jeito. Claro, muitas vezes vira o pai pensativo enquanto trabalhava, mas esta era a primeira vez que era assim. Nossa vinda aqui revelou muito sobre o futuro que ele não deveria saber, e eu mesma revelei muito sobre o futuro para ele. Kim do futuro quebrou o silêncio. Viajar no tempo é complicado, especialmente o que estamos fazendo. Para voltarmos para casa em segurança, eu não poderia permitir que ele guardasse memórias do que guardou aqui. Teria sido ótimo para ele, mas teríamos muitos problemas em casa. Kim do futuro se virou para Kim e olhou para uma pintura na parede. Ele ergueu a mão para que o feitiço adesivo se desfizesse e a pintura flutuasse à sua frente. O que você está fazendo? Perguntou Damon com um tom incerto. Com um estalar de dedos, o Kim do futuro desmontou a moldura e a moveu para longe no ar, deixando para trás a obra de arte flutuando à sua frente. No momento em que entramos no escritório, ele sabia que havia uma possibilidade de sua memória estar sendo adulterada, então ele tomou medidas contra isso. Disse Kim do futuro, meio rindo. Damon se aproximou do pai e seus olhos se arregalaram ao ver a tela virar. Escritas em minúsculas letras pretas, havia linhas e mais linhas de palavras, estendendo-se de um canto a outro da tela, por toda a sua extensão. Ele se aproximou ainda mais e se inclinou para frente para observar melhor e reconhecer o contexto das frases por meio de palavras-chave. Ele escreveu tudo, disse Damon, gaguejando, seus olhos alternando entre a tela, seu pai e o adolescente inconsciente. Claro, por que não? Disse Kim do futuro, com naturalidade. Quando você conhece alguém do futuro, é benéfico que você de alguma forma escreva. Eu conheço. Ele não teria escrito nada à vista de todos, então escreveu no verso da pintura. Não há nenhuma desvantagem para ele, porque não haverá nenhum dano à sua linha do tempo. Mas como decidimos compartilhar o conhecimento do futuro, convidamos o perigo para a nossa própria linha do tempo, e se o tivéssemos deixado assim, nosso mundo teria mudado bastante. Mas se ele soubesse que havia uma chance de sua memória ser trocada, como ele se lembraria de que tem tudo escrito atrás da pintura? Kim do futuro passou a mão no verso da tela, e as palavras desapareceram, deixando para trás a tela limpa como estava antes. Então, ele virou a tela para frente para mostrar a pintura. Isto foi pintado pela sua tia Luna. Metade das obras de arte nesta sala foi feita por Luna. Kim do futuro apontou para a moldura desmontada flutuando no ar. No entanto, esta moldura é especial, pois ela trocava o quadro a cada poucos meses para manter o escritório, como ela costumava dizer. Animado. Ele sabia que quando Luna removesse o quadro, notaria a escrita no verso que ela claramente não havia escrito. Ele até garantiu que Luna viesse até ele com o quadro, avisando-a logo na primeira linha. O queixo de Damon se abriu enquanto ele olhava para Kim. Eles tinham a mesma idade. Como ele conseguia pensar em tudo isso enquanto toda aquela loucura acontecia? Mas ele se orgulha de sua habilidade com magia, disse Kim do futuro, zombando com o que soava como autodepreciação. Ele não achou que eu seria capaz de senti-lo usar magia. Que idiota! Como ele achou que eu não seria capaz de senti-lo usar magia? A moldura da pintura foi remontada, e a obra de arte montada foi novamente reenviada para a parede, fixada com um pingente adesivo, como se nunca tivesse sido removida. Tenho uma pergunta, disse Damon. Havia algo que o incomodava. Se você ia apagar as memórias dele, por que perderia tempo contando tanto a ele? O vira-tempo que você tem não é nem de longe perfeito, e você foi ainda mais tolo em usá-lo sem saber nada sobre ele, repreendeu Damon com uma voz severa. O dispositivo deixa as correntes do tempo em desordem, e os vapores que se conectam aqui com a nossa casa estão distorcidos, e viajar por eles é perigoso e instável. Alguém poderia até se perder no fluxo do tempo, sem nunca sair dos vapores em nenhum ponto específico do tempo. Não ajudou em nada que eu, com pressa, tenha piorado a distorção só para poder alcançá-lo. A cabeça de Damon se encolheu para trás e sua postura desmoronou. Kim do futuro notou a mudança no filho e deu-lhe um tapinha nas costas. Não preocupe sua cabeça tola com isso. Eu teria chegado até você de uma forma ou de outra. Damon assentiu com a cabeça baixa antes de se lembrar da pergunta inicial. Mas se você quisesse passar o tempo, poderia tê-lo esquecido logo de cara. Isso teria eliminado o risco de ele não anotar as coisas. Houve uma pausa. Pode não parecer, mas ele está passando por um momento difícil agora, disse Kim do futuro, olhando para o seu eu inconsciente.
Ele está lutando consigo mesmo e com muitas coisas ao seu redor. Ele tem um plano para tudo até Hogwarts, porque sabia o que ia acontecer, mas depois disso, é uma tela em branco. Ele não sabe o que está além, e isso o assusta muito. E eu pensei que conversar com ele talvez aliviasse um pouco suas preocupações com o futuro. É um momento bastante assustador para ele. Damon olhou para o pai e depois para Kim. Ele abaixou o queixo até o peito. Ele não só havia ajudado Kim quando este passava por momentos difíceis, como também havia trazido à tona memórias daqueles momentos em seu pai. Mas com suas memórias apagadas, tudo não será inútil? Perguntou Damon. Deixe-me contar uma história, Damon disse Kim do futuro, fazendo Damon olhar para cima surpreso. Era uma vez duas pessoas, Baul e Dolion. Dolion era tio materno de Baul, mas eles não eram próximos um do outro, pois Baul não era próximo da família de sua mãe, e portanto, ele só conheceu Dolion depois de um bom tempo, quando a família de Dolion o convidou para sua casa. A família de Dolion queria realmente conhecer Baul e conhecê-lo melhor, no entanto, nem tudo era bom na história. Embora a família de Dolion tivesse boas intenções, o próprio Dolion não seguia o mesmo motivo. Ele tinha outros planos para Baul. Dolion queria manipulá-lo em benefício próprio. Ele se virou para Damon e perguntou: como você acha que Dolion planejou fazer isso? Damon pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Há muitas maneiras de conseguir isso, no entanto, com o que você me deu, acho que não posso lhe dar uma única escolha. Boa criança riu Kim do futuro. Sim, pode haver muitas maneiras de manipular. No entanto, Dolion tinha em mãos um método que era essencialmente uma maneira segura de manipular sem limites. Uma coisa que não contei sobre o querido Dolion é que ele era um legilimens nato. Um legilimens nato, Damon ofegou. Ele pretendia usar magia mental para manipular Baul? De fato, mas não se surpreenda ainda. Dolion, com seu talento natural, havia realizado algo que até mesmo os legilimens mais habilidosos e com vasta experiência achavam tremendamente difícil de alcançar. Ele havia encontrado uma maneira de exercer controle total sobre uma pessoa. Ele havia criado uma magia mental que transformava o alvo em uma marionete. Algo pior que a maldição Impérios, sem esperança de recuperação. Damon engoliu em seco. Esse Dolion usou aquele feitiço em Baul? Sim, ele fez isso. Dolion se aproximou de Baul para baixar a guarda e ganhar sua confiança. Quando achou que estava perto o suficiente, Dolion drogou Baul para que ele pudesse lançar o feitiço sem problemas. Mas Dolion, como muitos em sua posição, estava cego pela arrogância, embriagado de poder e subestimou Baul. Damon ouviu atentamente. Baul, embora não fosse um Leglimens nato, era um Leglimens. Um habilidoso, aliás. Ele sempre desconfiou de Dolion, e mesmo com Dolion tentando se aproximar dele, Baul nunca baixou a guarda e apenas fingiu ser amigável. Então, quando Dolion finalmente fez sua jogada, Baul estava pronto. Ele cuidou da droga que lhe foi dada e virou o jogo contra Dolion. Além disso, ele superou Dolion em seu próprio jogo, Legilimência. Mas Dolion não era um Legilimente nato? Então como? Verdade, assentiu Kim do futuro. Dolion tinha um potencial imenso. Ele poderia ter sido grandioso e conquistado a admiração das pessoas. Assim como meu próprio mestre em magia mental, que eram Legilimente ou Oclumência natos. Mas ao contrário do meu mestre e de Baul, ele não era trabalhador e simplesmente dependia do seu talento, sem se esforçar para aprimorar sua arte. Isso permitiu que Baul triunfasse. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Interessante como? Perguntou Damon. Veja bem, Baul decidiu que iria se vingar e aplicar algum castigo por conta própria. Então, Baul decidiu apagar as memórias de Dolion não apenas das interações entre eles, mas também foi mais além e começou a limpar experiências que compunham alguns aspectos da personalidade de Dolion. Agora, se Baul tivesse deixado por ali, a mente de Dolion teria preenchido as lacunas sozinha com memórias adequadas que seriam compatíveis com Dolion. Mas Baul não parou por aí. Ele interveio nesse processo e começou a dar sugestões em cada ponto em branco. Sugestões que iam contra as experiências originais de Dolion. Ele havia aprendido sobre os gostos e desgostos de Dolion durante o tempo em que estiveram juntos, então sabia o que plantar para tornar Dolion menos Dolion. Quando Baul terminou, ele havia plantado sugestões suficientes para que, com o tempo, Dolion se distanciasse de sua personalidade original. É claro que os resultados não foram tão perfeitos quanto Baul esperava, mas ele de fato modificou o Dolion para algo diferente de certa forma. Era semelhante ao que Dolion queria fazer com ele. O Kim do futuro se virou para Ki e disse: vou fazer o mesmo com ele. O quê? Damon quase gritou em choque. Mas isso, escute primeiro. Juro que as crianças de hoje em dia têm tanta pressa, suspirou Kim do futuro. Não vou mudar a personalidade dele. O que vou fazer é seguir o mesmo procedimento que Baul implementou e entrar nas memórias dele e plantar sugestões que criariam um certo efeito que eu busco. Que tipo de efeito? Ele interpretaria como pressentimentos, palpites, intuição. Há algumas coisas que ele precisa resolver, então vou tentar guiá-lo em direções e escolhas que sejam benéficas para ele, disse Kim do futuro antes de suspirar. Estou cruzando a única linha que sei que não deveria cruzar, mas é para o bem dele. Ele riu baixinho. Se ele algum dia descobrir o que eu fiz com ele, o que ele não vai descobrir, ficaria muito puto comigo. Talvez até faça da nossa missão nos caçar só para poder lutar comigo. Como você tem tanta certeza de que ele nunca descobriria? Perguntou Damon. Além disso, você não disse que no caso de Baul e Dolion, o resultado não foi o que Baul esperava. Dolion nunca descobriu porque sua habilidade foi ofuscada por Baul. Mesmo que Dolion tivesse melhorado, já seria tarde demais, pois sua mente teria assimilado aquelas sugestões como suas próprias criações. E a razão pela qual o resultado não foi exatamente o que Baul desejava foi que a diferença de habilidade não era grande o suficiente.
E o próprio Bao não era habilidoso o suficiente, disse Kim do futuro. Ele olhou para o filho, ergueu o queixo e falou com a confiança transbordando da língua. Eu não ofusco em habilidade, apontou para Kim. Eu o supero em habilidade. Não só ele nunca descobrirá, como minha magia também florescerá no resultado exato que eu quero. Afinal, eu tinha 40 anos de Bao e quando ele lançou a magia em Dolion. Agora afaste-se e observe enquanto eu lhe mostro algo espetacular, disse Kim do futuro enquanto a magia obedecia ao seu comando. Quebra de cena. Kim saiu do cofre do guia e estendeu as mãos sobre a cabeça. Embora o cofre estivesse completo e pronto para ser usado, ainda havia algumas coisas que ele achava que poderiam ser resolvidas. Era crucial que os cofres continuassem funcionando por muitos anos, pois ele não sabia quando retornaria a Hogwarts no futuro, e isso se algum dia retornasse, assim, garantindo que nenhuma de suas magias conjuradas fracassasse por um bom tempo. Bem, com o tempo, Hogwarts assimilaria o cofre ao seu ecossistema, pensou ele. Eu me pergunto como a magia mudaria, Kim murmurou para si mesmo, interessado em como Hogwarts afetaria sua magia. Talvez uma visita a Hogwarts, daqui a algumas décadas, seja justificada. Kim enfiou as mãos no bolso e recuperou seu fiel pedaço de tecido reforçado e esbranquiçado. Magicamente convertido no artefato exclusivo de Hogwarts conhecido como Recon, a versão massivamente aprimorada do mapa do Maroto. Era a solução de última geração para todas as perseguições relacionadas a Hogwarts e a chave para quase todas as portas do castelo de Hogwarts. Vamos ver, o caminho está livre. O trem vai partir para a cidade do sono, hein? Agora mesmo suspirou Kim com um sorriso. Por algum motivo, ele sentiu como se houvesse uma mola em seus passos. E toda a tensão e estresse acumulados por causa da maldição do pecado tivessem sido drenados dele. Ele verificou seu espaço de alma. Bem, ele ainda está lá. Houve um longo silêncio enquanto Kim olhava para sua paisagem espiritual e para a infestação da maldição do pecado. Eu deveria cuidar disso o mais rápido possível, ele murmurou para si mesmo. Algo lhe dizia que quanto mais rápido ele se livrasse daquilo, melhor seria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.